Olá, olá a todos e a todas e a todes. É uma alegria imensa estar aqui abrindo essa segunda edição da Residência Artística Virtual Compartilhada, trazendo aí nomes poderosos para a nossa mesa, né? Então, muito obrigada aí a todos que estão se fazendo presente. Essa é uma aula aberta, uma aula inaugural. Eu vou compartilhar uma tela, né, para fazer a minha apresentação, porque ela vai se dar em duas línguas, no português para vocês, para nós aqui brasileiros, mas também em inglês, né, para os nossos outros parceiros e principalmente para os nossos palestrantes, né, os nossos convidados. Então eu vou compartilhar aqui a tela com o meu intérprete, digamos assim, né? E aí eu vou dar as boas-vindas, né? Por favor, então, né? Olá a todos, todas e todes, né? Eu sou a Patrícia Brito, sou a curadora e fundadora da Black Brasil Arte, que em parceria, então, com a Njabala Foundation, na pessoa da sua fundadora, a Marta Kazungo, dá as boas-vindas aí aos residentes e apresenta a aula de abertura desse programa, então, de residência artística virtual compartilhada. Good evening or good afternoon, depending on where you are, everybody. My name is Patrícia Brito from Black Brazil Arte, and in a partnership with Njabala Foundation, we welcome all residents and presents to the opening class for the program of shared virtual artistic residency today. Essa segunda edição do programa de residência artística online, que agora está organizado em um contexto de mundo abalado pela crise do Covid-19, que ainda persiste, e pelos processos migratórios que consequentemente mexem aí com a nossa memória, lembra que todo mundo, né, pessoas estão lutando aí contra os efeitos das migrações, das desigualdades de gênero e das identidades em fluxos, né? The second edition of the online program of artistic residency occurs now in a worldwide context affected by COVID-19, which is still in existence, and by migratory processes of the world, which bring about many issues of gender and equality and effects of migrations with which we are all grappling. Então, à luz desses fenômenos globais, fluxos e influxo, transitoriedade, tem como prisma migração e memória. Migração, esse movimento voluntário ou involuntário de pessoas de um lugar para o outro, e a memória visual, sensorial e afetiva. In light of this global phenomenon, fluxus, transitoriness has its prism in migration and memory. Migration as this voluntary or involuntary movement of people from one place to another, and memory, visual, sensorial, affective. Então, globalmente, nós testemunhamos aí o deslocamento forçado de milhares de pessoas de suas terras natais e localmente, e experimentamos o trauma da realocação. E esses fatores, eles também se dão por motivos socioeconômicos, oportunidades, reunificação familiar, entre outros tantos. Globally, we witness the forced displacement of thousands of people from their native lands, and locally, we experience the trauma of relocation, which are connected with many social factors, restructuring of the family, and many other elements. Então, nós estamos presos em um momento paradoxal em que testemunhamos aí o crescimento da intolerância de todos os tipos e a relação, a indiferença, ao mesmo tempo em que observamos um abandono das definições tradicionais de comunidade e cultura inerente.
Então, o convite para o exercício dessa residência é olhar para o passado e compreender o futuro ou o presente, né? É questionar o que acontece com a sua identidade quando você perde o seu lugar de pertencimento, é entender quais as memórias de casa e lugar que você carrega com você. E como a memória coletiva informa, né, um sentimento de pertencimento. We are then arrested in a paradoxical moment in which we witness the growth of intolerance of all kinds in the relation to indifference, at the same time as we observe an abandonment of traditional definitions of inherent community and culture. The invitation is for us to exercise this residency and to look into the past and understand the present and the future. It is questioning what happens with one's own identity when we lose our place of belonging. It is to understand which are the memories of home and place that we carry with us, and how the collective memory informs a feeling of belonging. Então, com isso, eu quero dar as boas-vindas, né, a todos os artistas residentes, né, e que nós tenhamos aí uma boa troca com esses dois convidados que vão estar aqui conosco. Thus, I would like to welcome all the resident artists and hope that we have a good exchange with these two invitees, lecturers that will be with us during the program. Thank you. Olá, pessoas. Meu nome é Flávia Fabiana, passando para desejar boas-vindas e que tenhamos uma excelente jornada, de muito aprendizado, de muita troca. Nos vemos. Beijos. Olá, pessoal. Eu sou a Luanda, sou artista. Quero dar os parabéns a todas as pessoas que foram selecionadas para essa residência. Eu faço parte da equipe de mentoria e vou fazer alguns encontros com vocês, pensando aí a proposta da performance. Então, estou aqui para desejar boas-vindas, que seja um caminho de muita dedicação, de muito amor a esse trabalho, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos. Achei. Olá, gente! Meu nome é Thais Alessandra, eu sou artista de múltiplas linguagens, sou também escritora, performer e vou estar acompanhando vocês como mentora na segunda residência artística virtual internacional da Black Brasil Arte e vim aqui para dar boas-vindas para vocês. Vem com a gente, espero todos, todos. Olá, meu nome é Amélia Sampaio, serei uma das mentoras e desejo boas-vindas a vocês residentes. Olá, artistas residentes, aqui quem fala é Hiromi e eu, junto com a Luciana Conceição, pelo projeto TOC, estamos esperando vocês na residência artística virtual compartilhada como mentoras fixas. Então sejam muito bem-vindos. Oi, gente, eu sou a Priscila Oliveira, artista e pesquisadora e uma das mentoras da residência compartilhada Bienal Black. Em breve a gente vai estar conversando sobre os fluxos de poder. Sejam todos bem-vindos. Oi, eu sou a Cláudia Ph.D,
sou fotógrafa e uma das artistas mentoras da residência artística promovida pela Bienal Black Brasil Arte. Como mentora, eu venho dar as boas-vindas a todos e dizer que estou ansiosa para conhecê-los e que o meu tema dentro da fotografia será a intuição como ferramenta de autoconhecimento. Então, espero em breve conhecer a todos e sejam muito bem-vindos. Até lá. É isso aí. Então, agora nós vamos chamar o nosso professor convidado, né? O professor Anthony Cuyler, né? Vamos colocá-lo aqui. Hello, Mr. Tyler. Hello. Ok, essa apresentação, então, nós vamos deixar por conta do professor, ele vai se apresentar, né? E aí o nosso tradutor aqui vai fazer essa tradução para a gente, tá bom? Please, Professor Cuyler, we would like you to present yourself and I will translate your presentation. Hello, everyone. Thank you so much for this invitation. I am very excited to share what I've been working on as it relates to your study work. And yeah, my name is, as the hostess said, Antonio Cuyler, and I'm a professor at the University of Michigan, where I teach entrepreneurship and leadership. And I also have a consulting firm that I'll speak a little bit about. Yeah, I'm looking forward to our conversation. Boa noite a todo mundo. Meu nome é professor Antônio Cuyler. Eu sou professor da Universidade de Michigan e eu estou muito feliz de trocar com vocês e apresentar o meu trabalho para vocês. Além de trabalhar como professor, eu também tenho uma firma de consultoria sobre a qual eu vou falar com vocês hoje à noite. And so I'll go ahead and start with the presentation. Eu vou começar a apresentação. And okay, so just to provide you with a overview of what I'll talk about today, I'm going to talk about the problem that served as the impetus for the business, the consulting practice that I started, what I see as potential solutions. I'll talk a bit about the pilot and how it's been going so far, and then my future goals. And then I'll also spend some time talking a little bit about the two books, one of which that I wrote, and then the second one that I edited, and how those all fit in together with what I do and what I see as my creative practice right now. Então, hoje à noite eu vou falar um pouco sobre a firma de consultoria, o problema que foi o ímpeto, que me deu o ímpeto para criar essa firma, as soluções que têm sido pensadas, o projeto piloto, os objetivos, e também eu vou falar um pouco sobre os livros, que é da minha autoria e outro que eu editei para vocês conhecerem um pouco o meu trabalho. Please, Professor Cuyler. Okay. So the problem that I see happening, particularly in the United States, is this I would call it maybe this quartet of issues: discrimination, marginalization, oppression, and subjugation. And it came to a head for me personally when George Floyd was murdered on May 25th of 2020. And you know, after that event happened, I spent the subsequent 2 weeks walking around in a bit of a daze and trying to figure out how what I did as a professor relative to arts and culture related and had any meaning or any power at all to change the situation that caused and exacerbated George Floyd's murder. And not just George Floyd, you know, because there were two folks before him, particularly Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, that also lost their lives in horrible ways as a result of
discrimination, marginalization, oppression, and subjugation. But George Floyd's murder served as a bit of a tipping point. Então, o problema sobre o qual eu vou falar envolve esse quarteto de problemas, de questões que são discriminação, marginalização, opressão, subjugação. Muito da inspiração para essa problemática veio com a morte do George Floyd em 2020, sendo que já tinha havido 2 mortes antes dele, da morte de George Floyd, que me fizeram caminhar pela rua e pensar o que eu poderia fazer como um professor, como um acadêmico, para lidar com essas questões que vieram à tona junto com a morte do George Floyd. Right? And so what I came up with as a solution, and particularly watching cultural organizations struggle to grapple with, make sense of, find their roles in addressing the issues that caused or led to George Floyd's murder. For me, I see arts and culture as a way in which people can uncover and discover the adventure of what it means to be a human. And so, I saw, and I still do see arts and culture as a critical intervention to helping to combat discrimination, marginalization, oppression, and subjugation, and particularly as it relates to cultural organizations and their role in bridging the divide between different types of people. And so, out of this concern was how my consulting practice, Cuyler Consulting LLC, was born. And so I work with all types of cultural organizations, as you see on the slide here. I've worked with arts agencies, arts councils, arts associations, choruses, dance companies, museums, opera companies, orchestras, and theater companies. And I work with them, I partner with them to maximize their performance and relevance to communities through access, diversity, equity, and inclusion. Então, parte da solução que eu desenvolvi estava ligado às organizações culturais e o seu papel dentro do combate à discriminação, aquele quarteto que foi apresentado, discriminação, marginalização e outros elementos. Porque eu vi que a forma como essas organizações culturais estavam lidando com a morte do George Floyd, porque eu vejo a arte, a cultura como algo crítico, algo fundamental para o entendimento do que significa ser humano, e o meu projeto foi trabalhar e ajudar as organizações culturais nesse papel de diminuir a divisão entre as pessoas e os problemas de discriminação, todos esses que surgiram e se tornaram mais evidentes com a morte do George Floyd. E então eu trabalho com vários tipos de organizações culturais, como agências de artes, conselhos artísticos, associações artísticas, coros musicais, né? Companhias de dança, museus, orquestras, companhias de ópera e companhias de teatro. And so what I offer to cultural organizations are climate surveys, education, research and evaluation, and strategic plans. And so just to give you an example of these offerings and how I have worked with cultural organizations to implement them. So in the Access, Diversity, Equity, and Inclusion Climate Survey, I have worked with organizations to take the temperature and get a sense of the culture of the organizations as they currently exist. And based on the survey results, we have come up with ideas or strategies for changing the culture of the organization. And so when I work with cultural organizations around this work, I try to express to them and get them to understand that the whole reason why we do access, diversity, equity, and inclusion work is to center people,
to change culture, and to move towards an anti-oppressive or anti-oppression way of existing and being in the cultural organization. I also provide access, diversity, equity, and inclusion education. One of the best examples of that is right now I'm working with a national organization that supports choruses and choral organizations across the US around racial access, diversity, equity, and inclusion, specifically for white identifying choral managers. This work has been extremely rewarding. It's been eye-opening. I've learned a lot. And I think the participants have learned a lot as well and walked away with new ways of reinvigorating their choral organizations around race and being able to identify particular communities in which they want to build relationships with. I also do access, diversity, equity, and inclusion research and evaluation. And two research projects I'm working on right now is one for the League of American Orchestras, which is a national organization that supports orchestras across the entire country. We are wrapping up now the racial, ethnic, and gender diversity report that will come out soon, as early, I think, as either later this month in September or next month. And I'm very excited about that because it's going to point out to orchestras some really important ways in which they can be engaging more deeply, more profoundly in this work of access, diversity, equity, and inclusion, particularly around race and gender. And the last way I do this work is through strategic plans. So once we've conducted a climate survey, and in some cases I do focus groups to follow up around the results of the climate survey, then we start building a strategic plan for the organization. And we set specific goals so that, for example, by, in 3 years, the organization has changed its culture, the organization is different. And because we have used an evidence-based approach, which is through the surveys and the focus groups, to identify particular goals and strategies that will shift the culture of the organization, but also move it in a different direction. Bom, alguns dos serviços que eu forneço para lidar com essa solução são enquetes, né, pesquisas de clima ou de temperatura em relação a acesso, diversidade, equidade e inclusão, educação, pesquisa e avaliação, planos estratégicos. Por exemplo, muitas vezes, um dos trabalhos que se faz é trabalhar com as organizações culturais para avaliar a temperatura, ou seja, o clima, digamos, dessas organizações culturais em relação a questões de raça, gênero, de acesso, diversidade, equidade e inclusão, em particular com questões raciais. Por exemplo, muitas vezes a ideia é aproximar as diretorias dessas instituições das comunidades com as quais elas querem se aproximar. Um dos exemplos, eu trago 2 exemplos aqui. Um é um trabalho que eu fiz com coros, que eram corais, né? Corais, que tinham uma identificação muito forte como corais brancos, e que eu trabalhei com esses corais para aumentar uma aproximação deles com outras comunidades com as quais eles querem se identificar e das quais querem se aproximar. Também eu trabalhei especialmente nos planos estratégicos com orquestras americanas com vistas a uma maior amplitude em termos de acesso de diversidade de gênero, étnico e racial. E nós trabalhamos com pesquisas e com uma abordagem baseada em evidências, naquilo que é encontrado na própria cultura dessas instituições culturais. Isso.
And so here's a listing of some of the clients that I've worked with so far. The American Choral Directors Association, Arts Administrators of Color. With the Arts Administrators of Color, we did a national survey to find out how COVID-19 impacted Black, Indigenous, and artists and arts administrators of color. And that study will be available soon. It's going to be published in a peer-reviewed journal. Course America is the association that I was speaking of in the previous slide, who I work with to teach white identified choral managers about racial access, diversity, equity, and inclusion. And so, yeah, like the list of clients that I'm getting to work with is growing. I'm very pleased with how things have been going so far. Aqui nós temos alguns dos clientes com os quais nós estamos trabalhando. Por exemplo, a Arts Administrators of Colors, administradores artísticos de cor. Com eles, eu fiz uma pesquisa nacional sobre o impacto do Covid-19 em administradores artísticos indígenas e negros, e esse estudo, em breve, vai estar disponível na internet. A American Choral Directors Association, né, a Associação dos Diretores de Corais Americanos, é a instituição com a qual eu fiz esse trabalho com diretores e corais que se identificam como brancos em busca de uma maior diversidade. O rol de clientes com o qual eu trabalho está cada vez crescendo mais, como vocês podem ver. Okay. And so, when I'm thinking about my performance as a for-profit consulting practice in the US, it's really easy to focus on money, right? Like the goal of an LLC, which is a limited liability corporation in the United States, is to make money. But that I have found to be personally unsatisfactory. The goal, like if the goal is simply to make money, then that can become problematic because then the work becomes disconnected from my heart and what's really important to me. And so, for example, I started my practice last year, and my this year the projected income is going to be 4 times what I earned last year. So I've quadrupled my revenue in 1 year. But and so really what that has allowed me to do is to shift my focus from just on money to thinking about the other ways in which I can increase my impact. And so now, beyond economic capital or financial capital, I'm thinking about artistic capital, cultural capital, community capital, emotional capital, intellectual capital, spiritual, political, social, and symbolic capital. And I appreciate that moving the focus away from finance and kind of this capitalistic urge to make a whole lot of money, I can think about other ways in which I can build capital that for me is just as valuable, if not more so valuable. And so here are some of my SMART goals. Please, I'll translate that, ok? Então, em termos de busca de resultados, de objetivos, eu notei que é bastante fácil e bastante imediato se focar no dinheiro, mas é pessoalmente menos satisfatório do que buscar outros tipos de capital. Por exemplo, no último ano, eu consegui fazer 4 vezes mais o que eu ganhei. Eu ganhei 4 vezes mais do que eu tinha ganhado no ano anterior. E isso me permitiu mudar o meu foco do capital financeiro propriamente e aumentar o meu foco no capital artístico, cultural, comunitário, social, político, intelectual e simbólico. E isso me permitiu construir outras formas de capital, que é o que vai ser apresentado agora.
please, Professor Cuyler. Thank you. And so now I'll shift to talking about the books that I have put out in the world. It's a rewarding experience. And I was telling a colleague recently that I feel like writing a book can be like getting a tattoo. The first time you do it, you might have some, nerves and it might be uncomfortable. But once you do it, you already want to do it again and you start thinking about what you can do next. And so my first book, Access, Diversity, Equity, and Inclusion in Cultural Organizations, Insights from the Careers of Executive Opera Managers of Color in the U.S., is based on my dissertation, which I started thinking about in 2003. And so the book is really a follow-up to my dissertation, and it includes interviews that I started collecting during my dissertation, and it closes with 3 additional interviews that I collected. So at the time, there were only 6 people who identified as Black, Indigenous, Asian, Hispanic, or biracial who had ever run an opera company in the United States at the executive level. And all 6 of those people agreed to allow me to interview them. And so the book is essentially a retrospective on their careers. I think it's insightful about like how they understand their racial identity. One of the key, so the current demographics, I will say also, there are 2 women. At the time, there was 1 Black woman who had been an executive in opera, and now there are 2 additional women who run opera companies at the executive level, 1 Black and 1 Asian, and there's also 1 Black male. So there are less people of color running opera companies at the executive level now than there were when I collected the data. And one of the themes, or one of the findings of the study, is that mentorship was an issue. When I asked the 6 participants of the study if they were mentoring anyone, only 1 of them answered yes. And I found that to be troubling, because if we are going to develop future executive opera managers who identify as Black, Indigenous, Hispanic, Asian, then mentorship is a key component of doing so. And what was fascinating to me was that all of the people I interviewed identified mentors and understood and articulated that they benefited from mentors, but none of them were mentoring themselves. And so, currently there's a new organization, or 2 new organizations, the Black Opera Alliance and the Black Administrators of Opera. These organizations emerge as a result of the murder of George Floyd, and they're seeking to change the ways in which people of African descent are able to have careers in opera at all levels. Bom, então vou falar um pouco sobre os livros. Primeiro, um livro que eu escrevi e que foi a minha dissertação, ou melhor, foi a minha tese, né? Eu estava falando com um colega que escrever um livro é mais ou menos como fazer uma tatuagem, que da primeira vez tu vai de uma forma bastante desconfortável, mas uma vez que tu faz a primeira, tu quer fazer várias, porque tu só fica pensando várias coisas que tu queres fazer, várias tatuagens ou vários livros que tu queres escrever. Então, o meu primeiro livro, que foi, antes de tudo, a minha dissertação, ou tese, que nos Estados Unidos isso muda às vezes, tese ou dissertação para doutorado e mestrado, né? Que se chama Acesso, Diversidade, Equidade e Inclusão em Organizações Culturais. Insights das carreiras de administradores de cor, de executivos de ópera nos Estados Unidos. Eu comecei a conceitualizar esse livro e essa dissertação em 2003. E esse livro foi também um segmento da minha dissertação, e eu entrevistei 6 executivos de ópera que se identificavam como negros e asiáticos. Eu descobri que, nos últimos tempos, até esse número de pessoas que trabalhavam
com ópera e pessoas de cor diminuiu consideravelmente, e eu percebi também que o mentoramento é um problema nesse âmbito, porque existem poucos mentores, poucas pessoas negras, indígenas ou asiáticas que trabalham com mentoria. E isso é um problema, porque muitas das pessoas entrevistadas disseram que se beneficiaram muito de uma mentoria, mas nenhuma delas se colocou como mentora. Então, existem agora duas organizações, a Black Opera Alliance, ou seja, Aliança Negra de Ópera, e administradores negros de ópera, Black Administrators of Opera, que buscam trabalhar com esse público e também incentivar que essas pessoas trabalhem com mentoria também. Professor Cuyler. Okay. So my second book is an edited volume, and one of my colleagues who made the invitation and the opportunity by connecting me with you all today, she wrote a chapter in this book, and I'm very excited about it. It came out in June of this year. And it was inspired by the movie The Black Panther. And so if you can imagine it, I started actually conceptualizing and envisioning this book in 2018. And I saw that movie, The Black Panther, I saw it 11 times. It was just so great to me. And I'm not ashamed to admit that, because by the 11th time I had conceptualized this book, and I thought, wow, wouldn't it be great if I could find a way to connect people of African descent around the globe, across the diaspora, in a conversation about arts management and cultural policy. And so, I sought to bring together Black practitioners and scholars across the diaspora to discuss arts management and cultural policy. And the volume seeks to disrupt the enduring and systemic global marginalization and oppression and subjugation that threatens and undermines people of African descent's cultural contributions to humanity. For example, you'll find in certain parts of the world, there's this belief that people of African descent don't know how or care about managing their culture. And a lot of that culture exists outside of the African continent. And so, part of why I wanted to do this book was to try to support a conversation about repatriation and restitution. The most important distinguishing feature of the volume is its geographical use of the African diaspora to explore the subjects of arts management and cultural policy, which to date no volume has done before. And so the next steps of the volume are panels at the International Conference on Cultural Policy Research and European Network of Cultural Administration Training Centers. I'm also working with the authors to develop a docu-story about the book, where each of the authors will do a less than 1 minute video about them talking about their chapters, what's important in the chapter, why it's important to read, and what they're most excited about next, people grappling with and taking away from the book. And so I'm very excited about this volume. O segundo livro que eu gostaria de apresentar foi editado por mim, e quem me instou a fazer, quem me estimulou, foi a pessoa que me associou com esse evento, que me estimulou a vir falar aqui com vocês, que está sendo muito interessante. Esse volume surgiu, a ideia para ele surgiu em 2018, a partir do filme Pantera Negra, que eu vi 11 vezes, que eu realmente gostei muito, e na 11ª vez é que eu comecei a pensar nesse livro, em relação à dificuldade que muitas vezes algumas pessoas da diáspora negra têm de administrar a sua própria criação artística. Isso tem muito a ver com a noção de que pessoas de descendência, ou melhor, de ascendência africana, não sabem administrar as suas próprias contribuições para o mundo, e por isso
se vê muita das artes africanas, das obras de arte africana ou afro-americanas, ou de origem africana, em outros locais do mundo, em outros museus. Então, eu faço uma discussão nesse livro sobre a questão da restituição das artes e repatriação. E, além disso, esse livro também, eu sou o editor, existem vários autores, e também vai haver um documentário sobre esse livro, em que os próprios autores vão falar como foi a relação deles com a escrita desse livro, e eu estou muito animado com esse futuro documentário. Professor? Thank you. And actually, with that, I'm going to close. I'm looking forward to your questions. And if I'd love to connect with you on LinkedIn, I no longer have Facebook and Instagram. At one point, my business, we did have Facebook and Instagram. And actually, I decided as the business owner that I did not want to use those tools anymore because of my personal ethics. It's a business ethic, and I find it deplorable the ways in which Facebook and Instagram and the person who owns those corporations has behaved and created problems for the world through these platforms. And so I don't subscribe to them anymore. But the tagline for my LLC is Arts and Culture for the Love of Humanity. And so I welcome the opportunity to further discuss with you any of the aspects and content of this presentation today. Eu gostaria de abrir agora para perguntas. Também eu estimulo vocês a se conectar comigo por meio do LinkedIn. Eu não tenho mais Facebook e Instagram, porque eu acredito que, por questões de uma ética pessoal, pelo jeito como os donos dessas redes sociais e essas próprias redes sociais se colocam em relação à humanidade. Mas agora eu abro para perguntas. Muito obrigado. Thank you. Nós é que agradecemos aqui essa fala aí extremamente conectada com o olhar aqui e a narrativa brasileira, né? Eu também vou fazer algumas perguntas, mas eu vou abrir primeiro aqui no nosso chat para a pergunta da Thaís Alessandra, né? Thank you. Your vision is very connected to the one that we are dealing with here in Black Brazil Arts. I would like to make some questions as well, but first I will start with the chat, with the question by Thaís Oliveira, right? Thaís Alessandra. Ela pergunta o seguinte, você acha que essa dificuldade de nós negros administrarmos as nossas criações artísticas se dá por causa da forma como nós percebemos em relação ao mundo, né? No caso, ela pergunta, então, se nós negros, né, não conseguimos administrar as nossas criações por causa, então, dessa forma como a gente se percebe dentro desse mundo, né? Eu acho que esse mundo deve ser um mundo, né, mais brasileiro, né, onde o nosso recorte aqui é dispar. I would like to know if you think that this difficulty that we Black people have in managing our own art is linked to the way we perceive ourselves within the world. And Patricia said that she believes that this world which the person whose question is talking about would be the Brazilian world in our case, but I think also the world in general. Yes, I appreciate that question. And I do think that the ways in which people of African descent, Black people around the world, have internalized oppression has caused us to question our abilities to lead and manage our own cultural products. But that doesn't mean that
we have to be stuck in that place. And so we find, if we look across the globe, wonderful examples that are counter narratives to the ways in which we have been conditioned to believe that we can manage and lead our culture or not. And so I would strongly encourage those people who don't believe, oh, that Black people or people of African descent can manage and lead arts and culture. The book, the second volume, challenges that whole notion and pushes back against it. And one of the things that I'm very excited to see happening on the continent of Africa is that the museums are growing and emerging in preparation to receive the cultural property that had been stolen from them returned, so it can be exhibited and displayed in museums that really teach people on the continent how to be connected to and reconnected to their own cultural property and their own cultural histories. Eu fico muito feliz com essa pergunta, e sim, eu acredito que nós, pessoas de ascendência africana, ao redor do mundo, fomos condicionados a questionar a nossa própria, pela questão nós internalizamos a opressão e fomos levados a questionar a nossa própria habilidade de administrar a nossa própria cultura, a nossa própria produção cultural. Mas nós não temos que ficar presos a isso, inclusive porque existem excelentes exemplos ao redor do mundo de pessoas de ascendência africana lidando com a sua própria produção, e eu encorajaria muito vocês a olharem, a buscarem esse livro, o segundo livro que foi referido, que é organizado por mim, em que há muitos dados ali que desafiam essa ideia, especialmente em relação a museus africanos atuais que estão trazendo de volta a arte que foi roubada da África e vendo como os próprios africanos estão se reaproximando e se recriando essa relação com a sua própria cultura. Ok, next question, please. É perfeito. A minha pergunta é fazendo assim um pensamento amplo, como construir organizações de artes negras, né, que sejam resilientes? My question is broadly, in a broad thought, how to build organizations for Black arts that can be resilient? Oh, that's such a wonderful question. And the way that I think one does this is by recognizing the power of community. Black people around the globe, I think, understand community and unity in a very different way from other people of Africa, or people of the global majority, as well as people who identify as European. And so the way that you build a resilient and sustain a resilient Black cultural organization is really by having a deep connection and relationship with the Black community. Everything from the mission, from who's on the board, from who's on staff, should be informed by this community. And the thing that happens, I think, is when you have that community, it will ensure your resilience, and it will ensure your survivability, your sustainability, and it will make sure that there is no crisis that can come upon you that will destroy you. Ok, pergunta maravilhosa. E eu acredito que a forma de construir essa resiliência das instituições de artes negras é através do poder da comunidade, porque as pessoas negras ao redor do mundo entendem a ideia de comunidade e de unidade de forma diferente que
pessoas que pertencem à maioria global e de ascendência europeia. E isso ajuda a trabalhar e a construir essa resiliência e a sustentar essa resiliência entre pessoas negras e em organizações artísticas negras. Então, é importante que haja essa profunda conexão e relação com a comunidade negra dentro das instituições, desde a missão até as pessoas que estão na diretoria, e isso aí possibilita a construção dessa resiliência, da sobrevivibilidade em relação a problemas que podem surgir. Obrigada. A Ana Tica, que ela está em Lisboa, né, em Portugal, ela fez uma pergunta, eu vou tentar colocar ela, porque não ficou muito claro para mim. Mas ela diz o seguinte: se ele pode explicar em linhas gerais, né, as etapas dos processos aí de planejamento estratégico, né, que ele se referiu, né, desde a identificação do problema até a construção da solução. Para mim ficou um pouco confuso, mas de repente ele consegue captar aí a essência. The question is not very clear, but the idea that I get is I would like to know which are the steps of these strategic plans from the identification of the problem to the building of a solution. And I would like to know more about the steps and the stages of this work, the strategic plans. So the first step, I would say, is gathering information. And I support an evidence-based approach to strategic planning, which means that you have to have some information, you have to have some intelligence about what's going on, which is one of the reasons why I advise my clients to use the climate survey and strategic planning together. So once you do like the climate survey, you start by doing a survey to try to find out what people think, what people believe, what people have experienced. That's step one. Then step two is to look at the results, the results of the data. And I tend to consult with my clients about what the data tells us and have discussions with them about what the data may mean. At that point, we may decide that we need more qualitative data to complement the quantitative data, or we may decide that the quantitative data is good enough for us to move forward with. Then step three is to take all of the data that you have, the quantitative data from the survey and the qualitative data from maybe focus groups or interviews if you interview people, and that's where you find the strategy. The data actually points you in the direction that you should move into to develop the strategies. And I would not, I do not encourage creating strategies without having data that informs the strategy that you create. So I think it's a 3-step process. And then actually it might be a 4-step, because so once you've collected the data, once you've analyzed the data, discussed the data, and created the plan, you take the plan or the strategies to the client, and you and the client have a discussion to make sure the strategies match and that they think that the strategies can be accomplished and implemented. And then I think you move on to the implementation phase. Okay. Sorry for the telephone, but bom, os passos que devem ser feitos, né? Primeiro é a coleta de informações, de dados, porque eu defendo uma abordagem baseada em evidências, e tu precisa de informação, de uma inteligência sobre o que está acontecendo, quais são as ideias, quais são os fatos que estão ocorrendo naquela organização. E é por isso que eu sugiro que os meus clientes façam uma pesquisa, uma enquete de clima organizacional,
junto com o planejamento estratégico. Ou seja, saber o que as pessoas pensam, o que as pessoas acreditam. A partir desses dados, a gente faz o estudo do resultado dos dados. Ou seja, o que eles dizem e o que eles significam. Dependendo da coleta de dados quantitativos, eu sugiro aos clientes que façam também uma coleta de dados qualitativos, com entrevistas. O terceiro passo seria uma união de todos os dados, ou seja, os dados quantitativos encontrados na pesquisa e os qualitativos encontrados nas entrevistas. E a partir daí, pode-se desenvolver uma estratégia. Eu não encorajaria fazer uma estratégia sem dados. Os dados são muito importantes. Professor Cuyler, could you just sketch the fourth step that I got distracted here? I just turned my cell phone off. It rarely rings, so I just forgot that it could ring because it rarely does, but now it's turned off. So I'm very sorry for this interruption. It is okay. The fourth step is to review the draft plan with the organization to make sure that they believe that it's implementable and that it resonates with them as the right way to move based on the data. Ok, thank you. Existe também um quarto estágio, esses três seriam os principais, mas também ele fala de um possível quarto estágio em que o plano, o esboço do plano, né, vai ser reavaliado e estudado com a organização para saber se esse plano é implementável e se ele pode surtir, está de acordo com a visão e com aquilo que a organização busca para aí sim partir para a implementação. Thank you. Tá, o pessoal agora ficou parceiro, né? Tem algumas outras perguntas aqui. Então, o Benjamin Abras, ele está na França e pergunta o seguinte: se existe um processo de conectividade institucional negra acontecendo entre as diásporas e a África efetivamente, né? Como caminho para troca, né? E criando plataforma. E se é para prosseguir, no caso, esses contatos, né? Is there a project of Black institutional connectivity between diaspora and Africa? And will there be a following of these procedures? Could you repeat the question? Sim, eu repito. Se existem processos de conectividade institucional negra acontecendo entre as diásporas e a África efetivamente, né? Are there effectively processes of Black institutional connectivity between the diaspora and Africa? Some processes that are actually occurring right now in effect? I think so. I don't know how formalized they are, but I know that there are scholars around the world who are individually and collectively supporting, for example, the repatriation and restitution of African cultural property back to the continent of Africa, back to the countries of origin or the regions of origin, since colonialism kind of drew the geographic boundaries that make up the countries that we know currently. And also, I think for a really good example, the volume that I edited is a good example of this kind of intercultural way of trying to connect people across the world who identify as of African descent. But I definitely think that that's an area where there could be way more collaboration, way more opportunities explored, and support provided.
Eu acredito que sim, que existem. Eu não sei quão formalizados esses processos estão, mas eu sei de alguns estudiosos de ascendência africana individuais que estão trabalhando bastante com essa questão da restituição do legado artístico africano para os seus países de origem, desde que o colonialismo redesenhou as fronteiras dentro da África. E um bom exemplo é esse volume, esse livro editado, que traz alguns exemplos de como se pode conectar pessoas de ascendência africana de forma a construir mais colaboração. Mas eu acredito que existe sim a necessidade de maior colaboração entre as pessoas de ascendência africana. Legal. Tem uma pergunta da Isabel Miranda, né? Ela diz o seguinte, que ela vê essa dificuldade de nós administrarmos as nossas produções que levam aí a recorrer à prestação de serviço, como aulas e oficinas, né? E muitas vezes precificar muito abaixo, né, o nosso serviço. Então, ela pergunta se isso está diretamente relacionado à repressão que nós interiorizamos, né? One of the difficulties that we see is in the moment of pricing, of attributing a price to our workshops, classes, to our services as cultural administrators, Black cultural administrators. Do you believe that this problem of pricing, of attributing price, is connected to that interiorization of oppression? Yes, I think so. And I think that when non-Black people ask us to do things, they sometimes offer us fees that are lower than what we deserve, and sometimes our internalized inferiority causes us to accept that. But if we understood the network, the expertise, and the talents that we're bringing to bear to our work, we understand that we ourselves can evaluate that very differently, and as a result, ask for more, ask for what we want and need to be more comfortable doing that work. Eu acredito que sim. Eu acredito que isso tem a ver, sim, com essa inferioridade internalizada, especialmente quando pessoas não negras pedem, oferecem um dinheiro, um pagamento bem inferior àquele que outros grupos ou pessoas de outras ascendências recebem. Isso tem a ver com a inferioridade internalizada. E que o que eu sugiro é lembrar da rede de pessoas, do nosso expertise, na nossa habilidade e tudo aquilo que a gente traz para o trabalho, para os trabalhos artísticos e culturais, e, de fato, precificar o nosso trabalho de uma forma mais justa e pedir mais dinheiro, pedir taxas mais justas para o nosso trabalho. Legal, obrigada. O Jaci Bastos, né, desculpa, ele faz a pergunta: como mudar o sistema de mito, poder e tempo que estruturam a nossa imaginação, que são todas brancas, né? Mito, poder e tempo? Mito, poder e tempo, né, que estruturam a nossa imaginação, que são todas brancas. How to change the system of myth, power and time that structures our imagination, which are all white? Okay, well, that question, that's a good last question because we're running over time, and I have another engagement to get to. But so I think I have a really quick response to that. So decolonization of our minds
which is a very complicated and involved idea that we even have to, grapple with, right? But, James Baldwin, he said something very interesting. He said he had to vomit up everything that he had been taught to and have believed about himself before he could walk around on the earth like he belonged there. And it sounds like a very violent thing that one has to do, but that's essentially the work that we have to do as Black people, is to understand all of the things that and to identify them, identify and understand the things that we have been taught about ourselves that are not true, that are false. And that's where we begin to free ourselves and liberate ourselves from internalized inferiority, but also we begin to decolonize our minds, because the reality that we have been force-fed, the reality that has been projected upon us, is a reality that is imprisoning and that is counterintuitive to our liberation. Ok. Essa é uma ótima última pergunta. Eu tenho uma resposta relativamente rápida, porque eu tenho outro compromisso daqui a pouco, que é necessária a descolonização de nossas mentes, e que o James Baldwin tem uma citação em que ele diz que eu precisei vomitar tudo que eu aprendi, tudo que me ensinaram, tudo que eu ouvi sobre mim mesmo, antes que eu mesmo pudesse sair pelo mundo, caminhar pelo mundo. Essa é uma metáfora bastante violenta, mas eu acho que é exatamente isso que nós precisamos fazer como pessoas negras, ou seja, nos libertar dessa inferioridade internalizada e descolonizar a nossa mente e nos livrar dessa realidade que foi projetada sobre nós, que nos impede de fazer de nos libertar dessa inferioridade internalizada. Isso seria o trabalho de descolonização da mente. Bom, muito obrigada. Eu sei que ele está com um tempo restrito, né? O pessoal começou a se motivar e a fazer mais perguntas. Eu acho que a gente não vai conseguir ler todas, e eu gostaria de fazer uma última pergunta, que eu acho que engloba boa parte do que ele falou, né? Desde a organização até os livros, né, que ele editou e participou. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? Ele falou em dinheiro, né? E os financiamentos aqui no Brasil são diferentes dos americanos ou, de repente, de outra parte, né, do nosso globo. Olhando para o Brasil, onde a gente tem uma maioria populacional pretos e pardos, né, e um número muito, muito ínfimo nos Estados Unidos de afro-americanos, né, a gente consegue perceber aqui no Brasil que nós temos uma dificuldade muito maior em nós, agentes, né, de cultura em relação à cultura afro-brasileira ou afrodiaspórica, de ascender a esses valores. E aí, como alguns outros artistas aí no chat colocaram, né, que não é nem a questão da precificação do seu trabalho, é simplesmente esse sistema que detém, né, o dinheiro, te remunerar de uma forma completamente abaixo daquilo que você vale. E aqui as instituições, elas não respaldam exatamente essas produções, essas criações artísticas, porque sim, nós precisamos nos envolver em comunidade, né? Mas para chegar lá no dinheiro, né, ou seja, lá no financiamento, nós muitas vezes temos assim que temos que triplicar, digamos assim, o nosso valor, e o nosso valor, que eu digo não financeiro, mas o nosso valor profissional, o nosso valor de conhecimento mesmo, né? Well,
I would like to do a final question. I know that you are running out of time, but people started to become excited and started to ask. And uh, I would like to ask about this issue of pricing and the issue about money, because here in Brazil we have a majority that identifies themselves that they identify themselves as black and brown, and in the United States it is still a very small minority, which give us uh, a very different and somewhat more difficult situation, because as producers of African Brazilian culture or Afro diasporic culture, it is very difficult for us to ascend to the institutions in which from which the money comes. And some people are not even talking about the precification of the work, but how these institutions are not prone to give a remuneration uh, um, which are in accordance with our expertise. And sometimes we have not only to lower our financial income, but to triple our competence, our professional value, and work thousand times more in our knowledge to be able to receive something. I think that is the question. Yes, we experience that here in the US too, right? Like, we have to be literate and competent in the majority white world, but also in our own Black culture and Black community. We are constantly navigating those two ratio cultural worlds. And in a space like Brazil, where the majority of people are Black and brown, whereas in the US, that is not the case. In fact, in the US, only 13% of the population identifies as Black. At the same time, some Black people, I think, have taught us a lesson that can be useful across both Brazil and the United States, in that someone, for example, like Beyonce, I think Beyonce has a global reputation. Do you think Beyonce comes to the table shortchanging her culture and what she has to offer financially? Of course not. So why should we, right? Like, why should we devalue our cultural capital? Yes, and I think this goes back to what I was saying about we have to figure out other ways of valuing what we do that is not so wrapped up in money. Because there is a scripture in the Bible that talks about, for the love of money is the root of all evil. And so we have cultural capital that they want access to, and they should compensate us fairly for the cultural capital that we bring. But the key is, have you done the work to figure out what you want to be valued at, what your contribution is valuable at? Like, if you had not done that work, then every time you have an experience where you're remunerated, you might walk away feeling unsatisfied because you haven't figured out how much your time is valued. So even in my own practice, I kind of came to the understanding of the valuation of my own time based on how much clients were willing to pay me for my time, right? And so in some ways, and so I don't really I don't feel like I'm losing out, or that it's not enough. Like, in all of the cases so far that because I have an established rate that I believe my time is worth, I go in and I say, this is what I require, and if they say that they can't pay it, then I walk away from the conversation. Ok. Isso é um problema que ocorre também nos Estados Unidos. Nós, pessoas negras, temos que ser
competentes e letradas, porque nós estamos lidando não só com a maioria branca, mas também com a própria comunidade negra, e nós estamos trabalhando e circulando entre esses dois mundos. No Brasil existe essa maioria de pretos e pardos, nos Estados Unidos não é bem assim, é só 13%, né? Nós temos alguns exemplos de pessoas como Beyoncé, que realmente, diante de uma negociação, não vai buscar uma diminuição do financiamento, ou melhor, uma valorização menor financeiramente da sua cultura. Então, por que nós devemos desvalorizar nosso capital cultural? E também eu sugiro a busca de outras formas também de valorizar o nosso capital cultural, que não é só o dinheiro. Eu cito uma parte da Bíblia que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que é bom lembrar que quando tu está lidando com a maioria, digamos, hegemônica, branca, e outros não negros, é bom lembrar que eles têm um capital, nós temos um capital cultural que eles querem e que eles precisam compensar isso. E também é muito importante saber como tu queres ser valorizado, de que forma tu queres ser valorizado. Eu, no meu próprio trabalho, já tenho uma sistemática de apresentar aquilo que eu quero receber, aquela recompensa, aquela compensação, né, financeira ou de outra forma, e se a pessoa que está contratando o serviço não quer pagar, simplesmente eu me afasto, não aceito o trabalho. Então, acho que esse seria a questão. Perfeito. Bom, nós vamos então encerrar, né, a participação do professor Tyler, porque a professora Annette Williams já se encontra na sala, né? Então eu quero agradecer a pessoa do professor Anthony Cuyler e dizer assim que eu fiquei muito maravilhosa com a explanação dele, né, desse ponto de vista organizacional. Surgiram muitas perguntas que a gente não conseguiu fazer aqui, né, espero que o pessoal tenha compreensão, né, até pelo horário, mas agradeço, sim. I would like to thank you, Professor Antonio Cuyler. I was very amazed and satisfied with the presentation, and especially with what we can do institutionally. There are many questions but that cannot be addressed right now, but we thank you. I thank you very much, and I, Adriano, thank you as well for the opportunity to working with you. Obrigado. Obrigada. É isso aí, gente. Muito obrigada pelas perguntas que chegaram. Infelizmente, eu li as perguntas, eram extremamente pertinentes e relevantes, mas por conta do horário, a gente, né, até para não sair daqui 15 para meia-noite, né, tem muita gente que está assistindo e está com um fuso horário bem adiante, porque está no hemisfério norte. Então, a gente vai dar prosseguimento, né? Nós tivemos aí um pouco de receio em relação à professora Annette, porque ela mora na Califórnia e a gente acompanha pelos noticiários que a Califórnia está literalmente pegando fogo, então, assim, há esses racionamentos e blackouts a todo momento de energia. Mas ela está aqui conosco, né, e vamos trazê-la. Seja muito bem-vinda, Annette Williams. Muito boa noite. It's an honor and a pleasure to work with you. O microfone dela está desligado. I think I fear your microphone. Yes. Are we live now, or are we taking a break between the two speakers? Nós começamos agora ou vamos dar uma pausa entre as palestras? Não, ela pode se apresentar e a gente corre, né? O nosso tempo está direto.
No, Professor Annette Williams, you can start presenting yourself right now, and because we need to go on. Okay, so I was just thinking we'd have some time in between, so let me figure out how to do this then, to share the screen the best way possible. Eu achei que ia ter Tá aqui, eu posso compartilhar, é o PowerPoint, né? If you want, I'll be talking for you and for Patricia, and if you want, I can share the PowerPoint for you if there is any problem. I would like to be able to control it though. Eu gostaria de controlar, então eu prefiro que eu mesma. Okay, so I'm going to have to. So if I share this, hold on a second. There are too many. Let me cancel it and go back and do it again. Let's see what happens. What? No, you're seeing everything. You're seeing the entire screen. So that won't work. Okay. So what is the other option then? Because sharing the screen doesn't work. It shows everyone. Gostaria de ver a outra opção, porque... But I need to have, okay. Well, I'm going to have to do it. I'm going to have two things going at once. Then and not really see everyone there. I need my notes. So, is there any way for you to give me control of the PowerPoint? For you to switch that control to me? Teria algum jeito de passar o controle do PowerPoint para ela? Eu mandar o PowerPoint de novo para ela? Não, de passar o controle para que ela possa controlar o PowerPoint. Não, isso só se ela fizer isso. No, only if you share your screen, because Eu vou retirar esse para ver se ela consegue colocar de novo. We will take it out for you to see if you can put your PowerPoint again. Yeah, when I share the screen, not only the PowerPoint shows, but everything shows. Yes, quando ela compartilha a tela, não só aparece o PowerPoint, mas tudo que tem. But ok, diz que ela tem que deixar o PowerPoint aberto já no. I think that you have to open the PowerPoint and only the PowerPoint between among the windows that appear. Right, right. The only other window that appears is the StreamYard window. So should I minimize the StreamYard window? Then I can't do that. Ok. Ela não consegue minimizar a outra janelas. I'll share it. Streaming. Okay. Oh, hold on a second. Let's see. Só pouquinho. If I share a window, there it is. Okay. Now can you see it? Ok. No. Let's see. It's a little small. Okay, no, I'll expand it. Okay. Okay. So the problem is that now I can't see you. So okay. So I will live with this. Not being able to see everyone. They're always technical. Perfect. Okay, so I'll just have to do it right. I was hoping I'd also be able to have some interaction the other way. So welcome to everyone who's here, and thank you so much for your patience. And
my presentation will be looking at sacred art and starting with how it's defined, what are its functions, some examples of it, some images of that, and then moving into a culture-specific representation of sacred art. To Boa begin. noite. Boa noite. Can I start? Yes. Muito obrigado pela paciência. Minha apresentação vai ser sobre arte sagrada, suas funções, seus exemplos, imagens, e vamos trabalhar especificamente com uma cultura. Please continue, Professor. Okay. So, in the beginning, when one begins any activity or of a ritual nature, within Yoruba tradition, Eshu, who is the opener of the roads, is honored and called in to bless the occasion. And this is a short, let's see, it's a short video. Yay, it works. This is 2 minutes of listening to the music of Eshu. And this is Lázaro Ross, who's a very, very famous cantadora in Cuba. So this is music for Eshu. Essa é uma canção para Eshu, que na tradição Yorubá abre os trabalhos, abre os caminhos para o evento. Cantando cubano. Nós tivemos um problema com a conexão dela, que caiu. E logo agora que a gente estava já entrando, né, nesse momento aí de conectar o nosso corpo. Vamos dar uma esperadinha, gente, para ver se ela consegue retornar. Mas como já foi dito, né, antes da sua entrada, ela entrou com um pouco de atraso, né, a Califórnia está com problema de aquecimento. Vamos então torcer aí para que ela consiga retornar. E eu não posso dar nenhum spoiler, porque realmente, né, estava tudo tão brilhante naquela apresentação.
Eu estou falando com ela pelo telefone e teve um blackout. Ela não sabe se vai conseguir retornar para a sala. Uma pena. Será que não tem como entrar pelo celular? É uma apresentação de slide, né? Vamos esperar um pouco, talvez. Vamos esperar só mais uns minutinhos. Eu quero ver aqui o que ela pode fazer. Se não, a gente promete disponibilizar essa aula, né, já gravada em um outro momento, né? Então aí a gente consegue se reconectar com ela para que ela possa fazer essa aula e a gente disponibilizar ela para vocês. Bom, aqui ela está conseguindo voltar. Que bom, Anne. That was very odd. We were nervous here. Excuse me? We were very nervous here. Yes, because I came back and I don't know what was heard. Não sei o que aconteceu. Okay, so let me start this and go back here then. It seems like it'll be problematic to pop out to share. Agora eu vou tentar. To share anything on É um pouco problemático compartilhar. Okay. Okay, so we'll continue. I think we got into the outline. Did you hear this piece of it? Hello? I think we haven't heard this. We stopped at the end of the song of Eshu. Okay. So I don't know if you want to translate or if things are clear that when they're on the screen and written. Okay, I can translate this. Okay. Would you like to say something about that part, or would you like me just to translate the outline? You can translate the outline. I was just saying that this was the outline for the presentation. A apresentação esse seria um resumo da apresentação sobre arte sagrada, que será falado sobre definição, função, formas, exemplos, o contexto cultural dos Yorubás da África do Oeste e a arte sagrada no ativismo espiritual. Thank you, Professor. Thank you. So what defines art as sacred? So sacred art is generally viewed as a representation of deity and as a visual metaphor and symbols of divinity and divine process. I think a lot of sacred art to me is the intention with which that art was created, such as iconography. It was created with the intention that when one looks upon this art, one is transported to the realm of divinity, or they find themselves in a space of sacredness, or they feel that within themselves a sense of the sacred. Bom, o que define uma arte como sagrada? São representações visuais, metáforas e símbolos da divindade ou do processo divino. Existe uma intenção sagrada da arte que é criada, na qual a pessoa, diante dessa arte, na fruição dessa arte, ela como que se transporta para essa vivência do sagrado. And there's much cultural specificity to sacred art. If you think of Shiva within the Hindu traditions, or the image of Christ, and there's visual metaphors such as the Lamb of God. So when one is trying to define the sacred, it's defining something that's ineffable. And you're often seeking what the image or the thing evokes, like as I said, within the self or within the soul, to define it as being sacred.
existe uma especificidade cultural para a arte sagrada. Por exemplo, se tu pensas em Shiva no hinduísmo ou na imagem de Cristo para o cristianismo, essas imagens têm uma força específica para a cultura que tem o sentido de traduzir, em termos de arte, o inefável, esse muitas vezes não perceptível diretamente, o inefável. Okay. I have two quotes on my right side of this slide, and they're by Syed Hassan Nasser. And I like what he says about art as being superhuman, and it's in terms of its inspiration and its timelessness. Ok. Então, tem duas citações do autor chamado Syed Hossein Nasr, e eu vou ler essas duas citações. I will read them in Portuguese, ok? Yes. A arte sagrada é o coração da arte tradicional de uma civilização tradicional específica, lidando da forma como lida com os seus ritos e práticas espirituais associadas com a religião e a mensagem divina que governa a tradição em questão. Essa é uma citação. A segunda é: a arte sagrada, com a sua inspiração supra-humana e caráter intemporal, que a professora Annette enfatizou bastante essa segunda citação como algo que ela gosta bastante dessa ideia do supra-humano e intemporal. Please, Professor, you can go on. So here, what one thinks of typically, often when one thinks of sacred art, there's the prayer, the hands in prayer, and to the right, the Immaculate Heart of Mary, which represents her compassionate love, and the crown identifies her as the Queen of Heaven, and which she became after her assumption into heaven. And there are goddesses in the Near East who also bear that title of Queen of Heaven, such as Inanna, Isis, Astarte, and Asherah. Aqui nós temos duas representações que geralmente é o que nós associamos com a arte sagrada. As mãos em sinal de oração, e do lado a Sagrada Maria, que traduz essa ideia de compaixão, de amor, e essa coroa que a caracteriza como rainha do céu, e que no Oriente Próximo existem certas divindades que também têm essa característica de rainha do céu, como Isis e Astarte, entre outras. Okay. So what are the functions of sacred art? Some of that was covered a bit when we were defining sacred art, but it becomes a focus of devotion, a focus of prayer and meditation. For instance, a mandala. It's a way of invoking divinity, a way of channeling divine energy and grace. I think of it as a point of interface or intersection with the divine. Your own interaction when you're in prayer is your own interaction with the divine. And sacred art, for some, is a form of prayer. And you're invoking inspiration and upliftment, and it induces inner peace and serenity. And here's another quote from John Mack, an African divination and art in wider perspective. He says, some understanding of the place of objects in an often complex ritual sequence or context of performance is never an impediment to aesthetic perception. So again, that coming together of beauty, of art with the sacred. Bom, quais são as funções da arte sagrada? Existe um foco de devoção, um foco de oração e meditação, como, por exemplo, a mandala, ou seja, a mandala é um foco sensível de oração e meditação no qual tu te concentra no momento em que tu invoca a divindade. A arte sagrada também é um canal da energia divina e da graça divina, um ponto de interface entre o humano e o divino, que invoca tanto inspiração e elevação quanto
a paz e a serenidade interna. Também temos aqui uma citação de John Mack, do livro Telling and Foretelling, African Divination, que diz um certo entendimento do local dos objetos em um ritual, numa sequência ritual ou contexto frequentemente complexo de performance, nunca é um impedimento à percepção estética. Ou seja, a professora fala que traz essa ideia de vir, trazer junto, de juntar a sacralidade e a beleza. Yes, Professor. Okay. So some of the forms of sacred art, the variety in forms is non-exhaustible. There are such an infinite variety of forms of sacred art. And these are just a few that I've listed. We're familiar with statues, figures, carvings, and sculptures. They could be icons and plaques, paintings, photography, ceramics, assemblage, multimedia presentations as forms of sacred art. The fabric is a very big aspect of the sacredness of bringing the sacred into the art. Elements found in the natural world, jewelry created, vestments, like vestments that are worn by priests, music and sound, dance, calligraphy, architecture, altars, ritual. It goes on and on and on in terms of what are the forms of sacred art, or what are the forms that sacred art can take. Among the Yoruba, I'll read this quote: the use of beaded objects is reserved for those who represent gods or communicate with them, such as kings, priests, diviners, and healers. And even in the Bible, this comes up as a quote from Psalms 149, verse 3. Let them praise his name in the dance. Let them sing praises unto him with the timbrel and harp. So again, dancing, singing, playing the timbrel, which is the tambourine, and the harp is his music. As formas de arte sagrada são incontáveis, simplesmente não tem como limitá-las. Aqui elas listam algumas, como a estatuária, as figuras, os entalhes, a escultura, ícones, placas, plaquetas, né? Pintura, fotografia, cerâmica, multimídia. Particularmente, os tecidos são bastante importantes. Muitas vezes surge como elementos do mundo natural, vestimentas, joias. Existem várias: caligrafia, arquitetura, altar, rituais, música, som, dança. E aqui duas citações, uma da Michelle Coquet, que diz: entre os iorubás, o uso de objetos cravejados de contas, de miçangas, né, muitas vezes a gente chama aqui, é reservado para aqueles que representam os deuses ou se comunicam com eles: reis, sacerdotes, adivinhos e curadores, pessoas que curam, digamos, médicos tradicionais. E uma citação dos Salmos da Bíblia, que diz que o seu nome seja louvado na dança, que se cantem louvores a ele com o tamborim e a harpa, ou seja, essas várias formas de louvar o sagrado na arte, seja na dança, na música. Please, Professor. Okay. So sacred art is found throughout time. So these are examples from the Upper Paleolithic period. These are a few examples of the so-called Venus figures that were found. So let me do the pointer. Okay, this is the Venus of La Salle. Again, see circa 23,000 BCE, before the Common Era. And what's really interesting about her representation, well, first of all, none of these figures are little skinny stick figures. These are all truly voluptuous women, voluptuous figures, full of maturity. The breast is often very, very prominent as a sign of nurturance. I'll stop there. I'll let you translate. Ok.
Então, algumas das figuras sagradas são as figuras das Vênus. Aqui a gente tem alguns elementos, algumas representações da Vênus do período do Paleolítico Superior, né? A primeira que ela chama, para a qual ela chama atenção, é a Vênus de Locel, encontrada 23.000 por volta de 23.000 antes de Cristo, feita 23.000 antes de Cristo, encontrada na França. Que todas essas Vênus, como a gente pode ver, nenhuma delas aparece como uma figura delgada e fina, mas todas elas valorizam são figuras de mulheres voluptuosas, com seios prominentes, que dão a ideia de maturidade e nutrição. Thank you. So the Venus of Lascelles, what's interesting about her, one thing, is if you notice her hand is pointing towards her womb. And on this horn, you can't see it here, but there are 13 notches on this horn, which archaeologists, paleontologists believe refer to the moon cycle. So we believe the one explanation is that this refers to a woman's menstrual cycle and the cycles of the moon. Bom, a Vênus de Locel, que é aquela em que ela está apontando, chama atenção pelo fato de que a mão desta Vênus está segurando um chifre, e existem 13 pontos nesse chifre que alguns arqueólogos acreditam se referir às fases da Lua e ao ciclo menstrual da mulher, que está muito associada à Lua, exatamente. Yeah. Also, the Venus of Lascelles was found covered with ochre, as was the Venus of Willendorf. And during that period, there have been burial sites or graves have been discovered with individuals within the grave covered with this ochre. Ochre is red. And so I believe that ochre is the color of blood, the color of menstrual blood, the color of the womb. So referring back to the sacredness of the womb, and to the womb being of the womb of the mother, that when one is born, one passes through this red, and when one dies, one goes back to the womb of the mother, and therefore they're covered with red ochre and is part of the burial ritual. Bom, a Vênus de Locel e a Vênus de Willendorf são cobertas de ocre, desse pigmento vermelho, e algumas sepulturas são cobertos com esse ocre, que trazem a ideia do sangue, mas também do útero, de onde a pessoa nasce, ou seja, a ideia da mãe, sendo que a pessoa nasce, ela vem desse vermelho desse útero, e quando ela morre, ela retorna para o útero, para uma espécie de útero. Please, Professor. Okay. And again, I just include the Venus of my pronunciation will be horrible, Lespuge, as another just example of that voluptuousness of the form. E também a Vênus de Lespuge, que é outro exemplo dessa forma voluptuosa, dessa voluptuosidade de forma. Okay. And here is the Venus in the form of a banner. So Lydia Rule was a scholar. She passed a few years ago. She traveled extensively and was inspired to create and share these images of goddesses or female divinity from across cultures and time periods. And here are a few examples. This is Ursuli Danto, that comes out of the Haitian Moudon tradition. The Venus we just saw from the Upper Paleolithic period. And this is the Black Madonna of Czestochowa. There are many Black Madonnas throughout Europe. I remember my first time seeing a Black Madonna, I was in Avignon. In my early 20s, and it was very small and in a little recessed area on a staircase of all things. And it stopped me in my tracks to see a Black Madonna. It's my first time seeing one. Aqui vemos algumas imagens que foram coletadas por uma acadêmica, uma estudiosa chamada Lydia Rule, que morreu faz pouco tempo, e ela coletou imagens do sagrado feminino
de divindades femininas de várias culturas. Uma delas, que está no centro aqui, é a Vênus de Lespuy, que já foi falada. À esquerda, a gente tem a figura da divindade Erzuli, do Vodun, do culto Vodun haitiano, e na direita tu tens a Madonna Negra de Czestochowa, sorry for the pronunciation, de Czestochowa, na Europa. E eu me lembro de quando eu vi uma Madonna Negra pela primeira vez. Eu tinha por volta de 20 anos, em Avignon. Eu estava passando por uma escada, um lugar que pouco se esperaria, e eu parei o meu caminho para parar na frente e poder ver uma Madonna Negra, que me chamou muita atenção, me tocou muito. Yeah. Now, I wanted to show a small YouTube video, but I don't think I will because of what happened last time. But basically, it was a video showing she has hundreds of banners, and just showing some examples of those and some of her travels. Eu queria mostrar um vídeo do YouTube, mas levando em consideração o que aconteceu na última vez, eu acho melhor não fazer isso. Mas a ideia era exatamente mostrar essas muitas bandeiras feitas pela Lydia Rule, que são centenas delas. Okay. So now we'll switch gears a bit and look at sacred art after that overview, to look at sacred art in the cultural context of the Yoruba of West Africa. And these are some of the areas I will look at a divination tray, the oroke, and then I'll go into an explanation of our mothers, and then a ritual that's devoted to our mothers called Gelede, and then I will go to the Oshun Grove, which is a beautiful sacred site. Agora nós vamos passar para uma arte sagrada em contexto cultural, no contexto dos Yorubás da África do Oeste. Nós vamos tratar de diversos campos, como, por exemplo, as tábuas de adivinhação, os oroque, são objetos que se usam para invocar Orumilá, as nossas mães, né, divindades femininas, e uma sociedade sagrada, o ritual sagrado da sociedade Gelede, e também a arte sagrada em um local sagrado, no caso, o bosque sagrado de Oxum. Please. So I always like to have context and have a slide or map so you have an idea of where in the world I'm talking about. So this is a map of Yoruba land. So Yoruba land is located in southwestern corner of Nigeria. It's a little teeny space here. It's bounded by the Niger River. Now the Yoruba are also found in the neighboring Republic of Benin here, and even into Togo. So the Yoruba are understood to be descendants of groups that migrated into the region as far back as 2000, before the Common Era. And the major migration waves are thought to have occurred during the 7th and the 10th centuries of this era. Bom, aqui eu apresento um mapa da Yorubalândia, né, da terra Yorubá, que se situa no sudoeste da Nigéria e em volta dele tem o rio Níger. Também existem algumas comunidades Yorubás na República do Benin, que é próxima à Nigéria, e também um pouco no Togo. Acredita-se que os Yorubás migraram para essa região por volta de 2000 antes da nossa Era Comum, e que as principais correntes migratórias foram por volta do século VII. Okay. Let me point out the major sacred site or sacred city of the Yoruba is Ile-Ife, which is located here. And the Oshun Grove is located in Oshogbo, which is here. And this is the Oshun River. I just wanted to just point this.
Ok. Eu gostaria de falar sobre o principal cidade sagrada, que é de Ilé-Ifé, que é nesse local que está sendo apresentado aí, e também o Bosque Sagrado de Oxum, que é na cidade de Oxobô, ali onde está sendo apresentada, que é esse local sagrado que vai ser discutido. So divination is central to the Yoruba worldview. And Ifa divination, which is considered a very high form of divination that takes a lifetime to learn and to master, is performed on a tray. So it's called the Opan Ifa divination tray. And here are two examples of Ifa divination trays. Ifa divination is performed with palm nuts, known as ikin. And these are the palm nuts, it's 16 ikin. And this here's an example of an older divination tray from the 17th century that's absolutely stunning with all the symbols. Ok. A arte da adivinhação é muito importante para os iorubás e especialmente a arte da divinação de Ifá, que é um oráculo bastante complexo que às vezes leva uma vida inteira de uma pessoa poder desempenhar essa adivinhação. Essa adivinhação ela é praticada em cima de uma tábua adivinatória que recebe o nome de Opan Ifá, e para isso se usam 16 caroços do dendezeiro, que são chamados de Ikin. Aqui nós temos dois exemplos de tábuas de adivinhação. Uma pouco mais nova e essa segunda aqui, mais antiga, do século XVII, e a gente pode ver nas bordas uma série de símbolos. Okay, please. So this is an Iroke. So the role of the Iroke is to bridge the realms of Eye, Earth, and Orun. So Eye and Orun are not, I'll just say something about that. There is not heaven and earth as often conceived of, like heaven is up there and earth is down here. They're thought of as interpenetrating realms. One is just a realm of spirit and one is a realm of matter. Okay. Aqui nós temos o Iroquê, que é um instrumento cujo papel é criar uma ponte entre os dois reinos, o reino do Aie e o reino do Orun. Esses reinos do Aie e do Orun seriam o reino da matéria e o reino do espírito. Não é correto associá-los com o céu e a terra, porque, na verdade, eles são reinos que se interpenetram um ao outro. Ok? So the Iroke is used to invoke Orunmila, who is the god of wisdom, and associated with the Ifa divination. And so it's used to do that before Ifa divination begins. So there's tapping, prayer, and aesthetic appeal of the Iroke invites Orunmila in. O Iroquê, ele é utilizado para invocar Orunmila, o deus da sabedoria e da adivinhação. Antes de começar a adivinhação, o sacerdote bate levemente o Iroquê em cima da tábua de adivinhação e reza para trazer, para chamar Orunmila para se manifestar na adivinhação. Okay. And the aesthetic beauty of the Iroke is also important. It says it's evidence of the owner's devotion, and the beauty itself is said to be like an offering of prayer. A beleza estética também é bastante importante no Iroquê, porque ela é uma evidência da devoção da pessoa a quem pertence o Iroquê e a própria beleza dessa oferta de oração, da oração que é ofertada para a divindade. And there are three sections to the Iroke.
There's the bottom area, or the clapper. Inside of it, there's a clapper. The middle section is usually a human, and the top section is often an animal. So this top section is said to be related to Ori Inu, which is the repository of one's destiny, versus Ori Ode, which is the physical head. So it's the destiny that one has in one's head that is represented by this top portion here. Bom, existem 3 seções 3 partes do Iroquê. A parte de baixo, que é esse local onde se segura, a parte do meio, que tem geralmente uma figura humana, e a parte de cima, que frequentemente é a figura de um animal. A parte de cima geralmente é vista como representando o Ori Inu, que seria onde se encontra o destino da pessoa, que seria a cabeça interna, que tem contraposição ao Ori Ode, que seria a cabeça física. O Ori Inu é onde está esse destino, e a parte de cima é o que simboliza esse Ori Inu. So you notice here there's a figure of a kneeling woman. Vocês percebem a imagem de uma mulher ajoelhada. Okay. And here it is repeated. This posture is associated with childbirth and with women's co-creative abilities. It's called Ikunle Abiamo, and it's considered a very powerful posture of supplication. And it's said that the deities cannot refuse any request made from the Ikunle Abiamo posture. A figura da mulher ajoelhada, que nós vemos no Iroquê anterior e nesse, é associada com a geração de filhos e as habilidades co-criativas da mulher. O nome que se dá a essa postura é Ikunle Abiamo, e ela é uma postura de oração muito poderosa, porque disse que as divindades não podem recusar nada do que é pedido numa postura de Ikunle Abiamo. So here's a painting of the posture of supplication by Brazilian artist Ana Babarisha, J. Altair. Altair passed in February of 2013, and this catalog is from a 2014 tribute to J. Altair that was curated by our own Patricia Brito in Porto Alegre, Brazil. Aqui nós temos a imagem de um livro sobre com obras de arte exatamente que mostram essa postura de oração e com Ikunle Abiamo pelo artista e babalorixá brasileiro J. Altair, um grande pintor contemporâneo, que morreu em fevereiro de 2013, e em 2014 esse livro foi editado pela própria professora Patrícia Brito, que aqui está conosco, mostrando a obra do J. Altair, do artista e babalorixá. And here we have an example of it in use. Here's the Babalao who's tapping on the Open Ifa with the Iroquê, as he's invoking Orumala. The yellow chalk or yellow powder is camwood powder called Irosun. And if you notice that the 4 cardinal directions have been marked on the tray, and that's usually a beginning point. And in Ifa divination, there are marks that are made on the tray, depending on how the cola nuts lay. I'll leave it at that. That's a whole another lecture. Ok. Aqui nós temos uma imagem de um babalaô, de um sacerdote de Ifá, batendo na tábua com o Iroquê, invocando Orumilá. Em cima da tábua nós temos um pó amarelado vindo de uma madeira que em inglês chama de camwood, e em Yorubá chama-se de Irosum, e o nome desse pó é Ierosum. O babalaô está separando
no pó, as 4 direções do universo, e a partir daí, com os iquins, ele vai construir a adivinhação, mas isso aí precisaria de uma outra palestra para falar, de tão complexo que é. Please continue. So we're going to ritual as sacred art, honoring EMEIJ, my mother Ajay, with Galade. So in the next slide, you'll be seeing examples of the headdresses or masks that are used in the Galade ritual. Então agora vamos falar sobre a arte sagrada no ritual como arte sagrada, e especificamente o caso da sociedade Galedé, que tem o objetivo de celebrar Iamiadjé, que seria a minha mãe Adjé. A gente vai ver agora, na próximo slide, imagens de adereços de cabeça ou máscaras Galedé. So I'll basically read this because I was trying to figure out how to very concisely define Ajay or Iamiajay, our mothers. So the Yoruba ontological orientation, or their view of the universe, their view of the world and their place in the world, is one in which the feminine is esteemed and viewed as a central component in the balance of the universe, as well as in maintaining social order and functioning. Ajay lies within the Great Mother, Iyanla. Ajay is housed within the deities of great antiquity, such as Onyile and Odu, which are considered equal or even senior to Olodumare, who's considered the creator of the universe. I say Ajay was present at the very beginning of time, at the inception of the universe, when matter, energy, space, and time are said to have been created. So Ajay is the power of the primordial mothers, most directly embodied in and expressed by their earthly daughters. However, the word Ajay is translated as witch and witchcraft, with all the connotations of that translation. Ok, então eu vou traduzir aqui o que foi lido pela professora. Definindo Ajé e a Miajé, nossas mães. Na orientação ontológica iorubá, ou seja, na visão de mundo iorubá, na forma de conceber o mundo iorubá, o feminino é estimado e visto como um componente central no equilíbrio do universo, bem como na manutenção da ordem social e do funcionamento social. A Ajé se encontra dentro da grande mãe Iyanla, e a Ajé está contida dentro de divindades de grande antiguidade, tais como Onilé e Odu, que são consideradas iguais ou tendo mesmo prioridade a Olodumare, que é o criador do universo. A Ajé estava presente desde o início do tempo, na origem do universo, quando a matéria, a energia, o espaço e o tempo foram criados, disse que foram criados. Ajé é o poder das mães primordiais mais diretamente corporificado e expresso pelas suas filhas terrenas. No entanto, a palavra Ajé é traduzida como bruxa e bruxaria, feitiçaria, com as conotações dessa tradução. Okay. So, regarding the last sentence there, I love this quote by Megesa, that if there is one area where a foreign expression used to describe African realities is likely to fall short or even mislead, it is in this area of witchcraft. Aqui ela usa uma citação que ela gosta bastante, que é, se existe uma área na qual uma expressão estrangeira usada para descrever realidades africanas tende a ser insuficiente ou mesmo enganadora, é a área da feitiçaria. É a citação de Magessa, African Religions. So, Ajay, the English word witch is not nuanced enough, the way it's commonly used, to hold the multiple realities encompassed within the Yoruba term Ajay.
Rhea, who's the author, summarizes it when he says that on the one hand, the witch is regarded as a force of malevolence and disruption. On the other hand, witchcraft is regarded as a positive force underlying Yoruba conceptions of the universe. A palavra adé, se tu traduzes ela pela palavra inglesa witch, ou em português bruxa, essa palavra não é suficientemente nuançada para dar uma ideia da multiplicidade de realidades que se encontra associada com a palavra adé. Porque, por exemplo, se por um lado adé está ligada a forças malevolentes, ela também está ligada a fontes benevolentes e produtivas para o universo. As you can see from this chart, or this wheel I have here, is a deity, malevolent, benevolent, corporal beings, the women that carry this power, or spiritual entities. So this is just trying to capture some of the complexity of Ajay in this wheel. Esse gráfico, essa roda que você vê aqui, mostra algumas das complexidades do Ajay, da figura Ajay, porque nós vemos aqui a palavra deidade, malevolente, mas também benevolente. Nós temos as figuras, os seres corporais e as entidades espirituais. Então, realmente, essa roda traduz um pouco dessa complexidade da figura da Ajay. Okay. And here's an example of one of the Gelede masks that we'll get to, that are used in the ritual. E aqui é um exemplo de uma máscara Gelede que é usada no ritual e que nós vamos discutir. I'll go there. Okay, to continue with the definition, it says women who wield Ajay are said to contain within themselves the seeming polarities of spirit and matter, of dark and light. So Ajay is multi-representational, Ajay is spiritual power, and it is simultaneously the primordial being said to own this power, as well as the earthly women endowed with this power. Então, vou traduzir aqui a definição de Ajay. As Ajay seriam mulheres... Não, desculpa. As mulheres que possuem Ajay se dizem que elas contêm dentro de si mesmas as aparentes polaridades do espírito, da matéria, da escuridão e da luz. A Ajay é multirepresentacional. A Ajay é um poder espiritual e, ao mesmo tempo, os seres, e simultaneamente, os seres primordiais que têm esse poder. Assim como as mulheres terrenas que têm que são dotadas deste poder. So, although the terms EME and Ajay are often used interchangeably, there are distinctions between the two terms. One such is spoken of by Aula Inaugural. So she speaks of EME as a female collective entity, and as a manifestation of a collective primordial soul. So as women, EME are those whose Ajay is of exceptional potency, and who are members of a highly shielded EME society. So every EME is Ajay. However, not every woman who wields Ajay, who has this power, is an EME. I hope that's not too confusing. Ok. Ora, os termos Yami e Ajay frequentemente se usam intercambiavelmente, existem distinções. Olomó fala de Yami como uma entidade coletiva feminina e como uma manifestação da alma coletiva primordial, de uma alma coletiva primordial. Enquanto mulheres, as Yami são aquelas cujo Ajay é de potência excepcional e que são membros de uma sociedade Yami altamente protegida. Toda Yami é uma Ajay. No entanto, nem toda mulher que possui o Ajay é uma Yami.
So here are some of the key powers associated with Ajay. So transmogrification, which is mainly turning themselves into cats or birds or into other animals. They're a conduit of spirit. Spirit can flow through them, speak through them. And they use will. They use their will or the mind versus substances or, herbs or to achieve what it is they want to achieve. They have psychic abilities such as clairvoyance, clairaudience, or clairsentience, etc. And they have something that's called the witch's arrow, which means projecting malevolence from a distance. And there's Omusu Ajay, which is the power of a woman's vagina that's contained in the cervix. They also have the gift of astral travel, flight, very much associated with birds. They're unbound from linear time. So they can travel across time. And they straddle the realm of matter and spirit, which we spoke to. And Ofo Ashe, which is command Ashe, which is the power of manifestation from the spoken word. So what they say becomes reality. And Awopa Ajay, which is the ability to see one's internal organs, which is a very feared power. And then they have the power to enhance or nullify medicinal preparations. Aqui nós temos alguns dos poderes chaves das Ajay. É a transmogrificação, que seria a capacidade de se transformar em gatos, pássaros, outros animais. Conduto do espírito, o espírito flui por elas. O uso primordial da mente, ou seja, a mente versus substância, para atingir certos objetivos. Aí usam certas substâncias como ervas, habilidades psíquicas como clarividência, clareaudiência, clarissenciência, a flecha das bruxas, que seria a capacidade de projetar a malevolência à distância. O Musu Ajay seria o poder da vagina da mulher contida no cérvix. Teria a viagem astral, o voo, que está muito ligado aos pássaros. Ela não está presa ao tempo linear. Ela, digamos, se sobrepõe aos reinos da espírito, ela sobrepõe os reinos da espírito e matéria. Tem o Ofo Axé, que seria a capacidade de comandar o axé, né, o poder da manifestação a partir da palavra falada, ou seja, aquilo que ela diz se torna realidade. Esse Awopa Ajay, que é um poder muito temido, que é a capacidade de ver os órgãos internos de uma pessoa, e o poder de aumentar o efeito ou de anular o efeito de medicinas. Thank you. So Ajay is most commonly believed to be strongest in postmenopausal women. Margaret Jewell states that all elderly women, priestesses of the deities, wealthy market women, and female title holders in prestigious organizations are affectionately called our mothers, Awon Iyawa. The positions they have attained, it is felt, are evidence of their power. Bom, a Ajay, acredita-se que ela se torna mais forte o poder de Ajay se torna mais forte em mulheres pós a menopausa. A Margaret Jewell diz que todas as mulheres anciãs, sacerdotisas das divindades, mulheres que trabalham no mercado, mercadoras prósperas e aquelas que detêm títulos em organizações prestigiosas são afetivamente chamadas nossas mães, Awon e Awa. As posições que elas têm, que elas atingiram, é sentido que são evidência do poder delas. And it is these powerful elderly women, the guardians of society, affectionately referred to as our mothers, that the Gallaudet ritual honors. E essas mulheres idosas, que são as guardiãs da sociedade, que são chamadas afetivamente de Awon e Awa,
que são celebradas pelos rituais Geledé. So birds, as I mentioned earlier, are a common motif in Gallaudet masks that especially allude to the mysterious powers of AME, such as night flight or astral travel. The placid faces, the Gallaudet masks are usually depicted with placid faces. It speaks to the coolness of women, as well as their inscrutability. You don't know what they're thinking. And you don't know what lies behind the calm face and the calm smile. Os pássaros são um motivo comum nas máscaras Geledé, porque eles têm exatamente essa alusão aos poderes místicos das Yami, como a viagem astral. Os rostos das máscaras geralmente são plácidos, são serenos, porque dão a ideia da serenidade das mulheres, mas também a sua inescrutabilidade, ou seja, a dificuldade de saber o que está sendo sentido por detrás desse rosto sereno, da serenidade que as mulheres transmitem no rosto. So Gallaudet. Here are Gallaudet dancers. Here wearing the masks. So the men in the community are the dancers of Gallaudet. So this is a ritual that's designed to honor, placate, and bring joy to the mothers. As I said, the community's elderly women who are considered the guardians of society. And the costumes are composed of women's baby sashes and head ties. And often many of the dances are done in pairs. Aqui temos alguns dançarinos Geledé. Os homens é que são os dançarinos do Geledé, que é um ritual projetado para honrar, propiciar e trazer alegria às mães, em particular às mulheres mais velhas da comunidade, que são vistas como guardiãs da sociedade. As roupas são compostas de fitas de bebês, de mulheres e tiaras, e muitas vezes elas são feitas em pares, tiaras ou fitas para cabelo também, para cabeça, tiaras. So the entire community is involved in Gallaudet. So we have the people donate time, money, talent, and other resources. Because Gallaudet, in honoring these mothers who are the guardians of the society, it's a demonstration of the communal solidarity and the ideal of communal harmony. O ritual Geledé envolve a comunidade inteira que doa tempo, dinheiro, talento e outros recursos para mostrar a solidariedade, a importância da solidariedade e o ideal da harmonia da comunidade, harmonia comum. So Gallaudet mask motifs represent multiple domains. They come from myth, proverbs, the deities, and secular society. The snake in this, right, we have a snake, two snakes here attempting to eat, which is a porcupine, and that's a cautionary myth. Imagine snakes trying to eat a porcupine, that's not very pleasant. So although the snake might, in most cases, the python might be larger and more powerful and able to devour many creatures, it can't really eat a porcupine. So there's a cautionary tale there in this mask. Those are sort of like to not bite off more than you can chew, or not to think of yourself too highly, things of that nature. Essas máscaras Geledé, os motivos dela vêm de diversos domínios, como o mitos, provérbios, divindades, entre outros. Aqui nessas máscaras a gente tem cobras tentando comer certos animais. No caso, a cobra está tentando comer um porco-espinho. Trata-se de um mito de cautela, de exigir cautela da pessoa, porque por mais poderosa que seja uma cobra piton, ela não vai conseguir comer um porco-espinho. Então, a ideia do mito que está representado nessa máscara
é exatamente a ideia de não pensa demais sobre ti mesmo, porque tu pode acabar se dando mal, como essa cobra vai acabar se dando. The art Python motif on Gallaudet mask is said to represent Oshumare, the rainbow deity associated with fertility, regeneration, and prosperity. Bom, a piton arqueada, a serpente piton arqueada, o motivo das máscaras Gallaudet, disse que ela representa Oshumare, a divindade do arco-íris associada com fertilidade, regeneração e prosperidade. Here are two more masks. So as owners of the world, and they have many euphemisms, Gallaudet masks depict all areas of the mother's domain. So at right here, we have a mask representing hunters and the deity Ogun. Notice the guns. Uhum. Bom, como senhoras do mundo, as máscaras Gallaudet representam todas as áreas do domínio das mães. Aqui nessa máscara à direita, que está sendo mostrada, se representam caçadores e a divindade dos caçadores, Ogum, como a gente pode ver pela espingarda que um dos personagens está segurando. And the dog, to mention his dog there. So Gallaudet masks were also used as sanction and commentary on socially censored conduct. For instance, this mask here, where you have people basically in sexual acts that are considered sort of frowned upon because it's sort of casual and outside of social norms and contexts. As máscaras Gallaudet também são usadas como sanção e comentários sobre condutas que são socialmente consideradas reprováveis. Por exemplo, essa máscara na esquerda mostra pessoas envolvidas em sexo casual, que é algo não muito bem visto na cultura. So before I continue, I'm looking at the time and want to do a time check. It's almost been an hour. So this is a natural stopping point, actually, before going into the sacred sites or the sacred site. Patricia, I will leave it to you. Patrícia, ela percebeu que... Sim, Isso, então assim, diz a ela que se ela conseguir, eu vi que tem bastante lâminas ainda, né, que a gente está querendo encerrar às 10 horas, até por conta do pessoal que está na Europa, né, porque o horário lá já é um pouco mais tarde, então não sei se ela quer acelerar ou só falar em tópicos assim, e aí depois a gente abre um pouco para perguntas, né, algumas questões. Yeah. I can take questions now. I don't know. I think I understood some of that. I think I can take some questions now, and we'll see if we have time to continue. Was that the suggestion? Ela sugere, de repente, ela perguntou se uma das sugestões seria fazer perguntas agora e ver se tem tempo para continuar depois. Ok, pode ser. Ok, it can be. I think we will have some questions now, probably. Tá, eu vou fazer uma pergunta, então, né, já vamos aproveitar. Ela falou sobre foco de devoção, né? Então, eu queria saber se é possível adotar uma imagem ou construir um altar e exercitar uma prática de cura através dessa imagem, né? You have talked about focus of devotion. And I would like to know is it possible to adopt an image or build an altar and focus on this image or altar, healing practices with this images or altars as a focus? So the question is using an altar as a site of devotion, as a focus of devotion in terms of healing. Yes? A pergunta seria usar um altar como um foco de devoção em termos de cura? Isso, ou o altar ou uma imagem. Yes, either an altar or an image. Okay. Yes.
Definitely, you can. For me, I will speak for myself and my perspectives. It is what you have in your heart and in your soul and your spirit that you, and what the image or the altar, what it represents to you. That's where the healing occurs, right? So you're in a sense you are receiving energy from that image, from the altar. And I think particularly from an altar, because an altar is constructed of many items, and items that have significant meaning to the person who builds the altar. So if your focus is healing, you will put items on that altar that represent your healing quest, right? Whether that be an image of a master healer, certain stones like rose quartz that represent, that are used in healing, certain herbs. If you have traditions in your family, if you have someone in your family who is a healer, you put that person's image on the altar. So a lot of it, like as I said earlier, is really what it is that comes out of your heart when you construct this, when you look at that image, or when you construct the place of focus. Sim, falando por mim, pela minha experiência, aquilo que tu tens no teu coração, na tua alma, no teu espírito, é o que vai propiciar essa cura. Então tu focaliza o que tu tens, e essa procura de cura, na própria imagem ou no altar que representa essa cura para ti, e é dali que tu vai retirar essa energia de cura. Em particular, ela fala que é importante, em particular, os altares são importantes, porque lá se colocam muitos itens ligados à cura. Por exemplo, os itens sobre o altar que trazem a ideia de cura podem ser imagens de um curador, não quero usar a palavra curandeiro, mas de alguém que cura, que é muito forte, pedras, ervas, figuras de pessoas da família que têm essa energia de cura para ti. Então, é a partir daí que se constrói esse altar, desses itens que têm esse significado. Thank you, Annette. Pessoal, podem aproveitar e fazer perguntas, né? Ela gostaria de receber alguns questionamentos acerca do que foi dito até agora, para que, se der tempo ainda, ela possa prosseguir até às 10 horas. She's asking for some questions that may come before we may continue. Okay. So I'll start sharing again. Okay. Okay. There it is. Here we go again. Move this over. Okay, so we'll switch gears a bit now and look at a sacred site and sacred art. Oops. In the Ocean Grove. So this is the Ocean Grove. It's located in Osogbo, Nigeria. And within the grove, we look at some of the artwork of Susan Wenger. Aqui entre os locais sagrados, nós temos aqui o Bosque Sagrado de Oxum, na cidade de Osogbo. Nós vamos ver algumas obras da artista Susan Wenger. So Susan Wenger was born in Austria, and she became a priestess of Oshun and advocated for the preservation of the sacred Oshun Grove and began an artist collective in Osogbo. Ok. A Susan Wenger nasceu em Graz, na Áustria, e ela se tornou uma sacerdotisa de Oxum, defendeu a preservação do Bosque Sagrado de Oxum e começou um coletivo de artistas em Osogbo. She died in Osogbo in 2009.
And Eu em Oshogo em 2009. okay. So okay. Excuse me, Anete. É que agora o pessoal está querendo fazer perguntas, né? Se ela gostaria de responder 2 ou 3 questões. Now people are starting to ask questions. We have questions. Okay. Let me go, since I started, let me just go quickly through it then. So this. Falar rapidamente. Are they real? Okay. So this in this clothing fabric, this indigo, again as an example of for me a sacred art, because it's really, indigo is really associated with the deity Oshun, and this area in Nigeria of Oshogbo is known for this indigo, and there are myths surrounding Oshun and indigo. Aqui a gente vê o tecido que trabalha bastante com o índigo, que é para ela também um exemplo de arte sagrada, porque existe uma tradição muito forte em Oshogo da produção de tecidos com índigo e muitos mitos associando Oshun ao índigo. So just a note, it was designated as a United Nations heritage site in 2005, thanks to the work of Susan Wenger and many others in the area. Em 2005, o Bosque Sagrado de Oxum foi tombado como um local de patrimônio mundial da Unesco, graças ao trabalho da Susan Wenger e de outras pessoas no local. Okay. So I think if there are questions, I will stop here. I can always pick it up again. Ok. Ela respondeu algumas perguntas. Ok. A Ana Fernandes pergunta sobre o papel na construção dessa arte sagrada pode ser um papel pode ter um papel na nossa autoconfiança, autocuidado enquanto mulheres negras? The role in building the sacred art may have some impact in our role and in the building of self-confidence and our self-confidence as Black women. Ana Fernandes asks. Oh yes, definitely. When you create sacred art, for me, when you're creating sacred art, you're putting yourself into the artwork, right? You're putting your soul, you're putting your spirit, you're putting your energy into that artwork, so it comes out of you. It's coming out of you as a Black woman. You want to put your power and imbue that artwork with your power as a Black woman in the world. So yes, and you want to create beauty and share that beauty in the world, especially as a collective of artists. I think that's very important. It's very important to have representations that show images of Blackness in the world, especially for young people, for our young girls and boys as well, to honor and to respect that. Com certeza, muito importante isso, porque no momento em que tu cria a arte sagrada, tu te colocas nessa obra de arte, tu coloca a tua energia, o teu espírito, a tua alma, tu coloca nessa obra de arte e tu embebe essa obra de arte contigo mesma como mulher negra. Então, a criação e o compartilhamento de beleza com o mundo é algo muito importante na construção dessa autoestima como mulher negra, especialmente esse compartilhamento de beleza em imagens de negritude, né, de blackness, de pessoas pretas, mulheres pretas e também garotos, especialmente para as pessoas jovens. Okay. And in terms of that, it brings me to thinking about spiritual activism and how you impact the world with what you do, since activism piece of it, and the spiritual activism, how you bring spirit, how spirit informs your activism in the world. And I do have a slide. Let me share this one slide with you about that. So let me have to
put this down and start sharing again. Every time I come out of this, I can see you a bit more. Isso toca bastante na questão do ativismo espiritual, da forma como se impacta o mundo, e eu vou compartilhar um slide com vocês sobre essa questão aqui. Okay, so can you see that? Conseguem ver isso? Yes. Yes. Okay, so this is Louisa Tiche, who's in the forefront here, and she is a very, very well known, I would say. She's a writer, and she's an Ifa priest, among other things, the chief, many titles. And this was the Festival of the Bones, was ancestor reverence. It was a festival of ancestor reverence that occurred on an annual basis around the time of the Halloween or All Saints Day on the 1st of November, 31st of October, 1st of November. And these are these were all created for that ritual. Everyone here did a creative project with her and brought that forward during the festival. Here, let me go to the next slide. You can see better. Should I start? Yes. Essa pessoa que nós vemos aqui acho que é Luisa Tiche. Yes. Ou Tiche? Tiche. Luisa Tiche, uma escritora conhecida, uma Yanifá, ou seja, uma sacerdotisa de Fá, tem muitos títulos bastante prestigiada, e aqui ela está no Festival dos Ossos, ou Festival dos Ancestrais, que ocorre mais ou menos na mesma época que o Halloween. Essas roupas e objetos foram feitos para o festival. Ela está passando para o próximo... More question? One question. I was going to show you this is as part of that also. These brooms, the broom that I created for Oya, and during that time we would go to a cemetery. There's a little cemetery that we would go to, and there was a little part of the cemetery that was neglected, and in that part of the cemetery were the graves of many little children. So we would go there as part of our spiritual activism, a part of giving back into the world. Incorporating spirit, we would go there at that time and clean the graves of these children. So. Esse objeto aqui, tudo isso faz parte também do ritual, e esse objeto que aparece nessas duas fotos aqui é um objeto para Oiá, que eles levam para um cemitério, para uma parte negligenciada do cemitério, onde estão enterradas pequenas crianças. Lá, elas incorporam espíritos e limpam as sepulturas para essas crianças que estão, os espíritos dessas crianças que estão enterradas lá. And the objects that are created, of course, they're considered visual metaphors of the deity, and they incorporate aspects of the deity, things that the deity are associated with. Os objetos do qual o objeto é criado, o instrumento ritual é criado, ele incorpora diversas metáforas visuais que representam elementos associados à divindade. Okay, questions. Sorry. Ok. O Umbangu, Espaço Cultural Virtual de Ação Decolonial, pergunta se há incorporações ou transes nos rituais das GLDs, né? GLDs. Are there incorporation or trances, spiritual trances, in GLD ritual? Can you please repeat the question? Are there incorporations or spiritual trances in GLD rituals? Spiritual transits? Trance. Oh, spiritual trance, when people fall into trance during the GLD ritual. Yes.
it's not. Okay. I can say no, but it's not planned if it happens. I'll put it, that way, because there are many different aspects of the ritual. There's a part of it that's more sacred that happens at night, and if there's drumming and there are other things going on, it's quite natural often for people to fall into trance. But the object is not to induce trance. Like if you go to Bembe and they'll start to drum or to play for a certain deity, and people will spontaneously fall, into trance, and that's an expectation, almost, that will occur during the Bembe. But in Gelede, the expectation more is that you are entertaining the mothers, that you're entertaining mothers who, the Ajay in spirit, and Ajay as physical manifestations of the women in the community. It's Gelede is referred to as the most incredible spectacle that one could ever want to witness in Africa, because it's so elaborate. And what I showed you were just two little mini snippets of that, but it's truly a celebration, a festival that's really designed to honor the mothers in the community. Não dá para dizer que não ocorram transes, mas eles não são propriamente induzidos. Ocorre, por exemplo, existem uma parte do festival Gelede, ela ocorre à noite, com com tambores, e nesse momento podem ocorrer, sim, transes e possessões espirituais. É diferente de um ritual chamado Bembe, que aí sim espera-se que ocorram possessões e transes espirituais. No caso do Gelede, não é esse o objetivo, ele não é induzido, mas pode vir a ocorrer. O objetivo do Gelede é entreter as mães com o ritual, com a beleza, e esse ritual é dito o maior espetáculo da Terra, que realmente é um ritual muito belo, um festival muito belo e extremamente elaborado. Eu vou aproveitar, então, e fazer mais 3 perguntas em uma só, que são do pessoal aqui, e que tem a ver com a Gelede, para ela poder responder, tá? We will ask 2 questions in one, which are associated to Gelede. A primeira é sobre os rituais da Geledês, se eles estão presentes na sociedade nigeriana contemporânea, né? E essa tradição ela proporciona à mulher um lugar de igualdade e respeito? Essa é a primeira questão. Não sei se você já quer falar. Ok. Prefere que eu fale agora? Isso, pode falar, porque são 3 a ver com a Geledês, mas assim, perguntas diferenciadas, né? I will start by the first question already. There are 3 associated questions, but we'll present them one by one. Do Gelede rituals take place in contemporary, today Nigeria, and are they associated with equality and the respect for women? Great question. I believe Gelede is still danced in certain areas even further southwest. There's Nigeria, Yoruba land is that southwestern area, but even in the further southwestern is where it originated. I think it's still danced there. Now, in terms of the second question, in terms of equal treatment, how women are treated within the society, I would tell people there is a cosmology and then there's a social reality. And the two are often in conflict, and that can be found around the world. I'm also thinking of India as an example of a culture that where female deities are powerful and revered, and then treatment of women in society is very different. Yoruba land, the Yoruba are very patriarchal. It's an extremely patriarchal culture. That being said,
there is a great deal of respect for the power that women hold. As a scholar, I think is Wande Bambola, says that Yoruba men have an ambivalent relationship to Yoruba women, and it is sort of based on this power. There is a respect there that regardless of how patriarchal the society and the culture is, there is a knowing that the power that women have is very real, and throughout history, women have held very powerful positions in the court meaning in the Oyo Empire as priestesses. Kings recognize that they only rule at the pleasure of the deities, of the female deities who operate through the priestesses. The priestess crowns many of the Oba, of the kings. So there is that recognition there that women indeed have a lot of power, and that carries through to today. Bom, in spite of the general patriarchy of the culture. Ok. Eu acredito que sim, que existem ainda rituais, festivais Geledé em certas áreas da Nigéria, especialmente no extremo sudoeste, digamos. A área Yorubá está no sudoeste da Nigéria, e eu acredito que esses locais ocorrem ainda mais no sudoeste. O sudoeste do sudoeste, que é onde se origina o Geledé. Com relação à questão das mulheres, do respeito às mulheres, existe uma diferença um certo conflito entre a cosmologia e a realidade social na Nigéria, assim como na Índia. Por exemplo, na Índia tu vê diversas divindades femininas muito poderosas, mas muitas vezes esse poder não se vê, esse prestígio das divindades femininas não se vê na forma como as mulheres são tratadas. A sociedade iorubá é, de fato, bastante patriarcal. Existe um grande respeito pelo poder das mulheres. Um estudioso iorubá, Wande Abimbola, fala que existe uma relação bastante polêmica, bastante ambivalente dos homens iorubás com o poder feminino, porque ao mesmo tempo que eles respeitam, também existe um temor e um certo afastamento. As mulheres têm, de fato, bastante poder na história, ao longo da história do povo iorubá. Tiveram algumas mulheres com posições de poder bastante grandes em certos impérios, como sacerdotisas de divindades femininas, aos quais muitas vezes os próprios reis prestavam reconhecimento. Ok, eu vou fazer 2 perguntas ainda sobre a Geledês, tá? E depois mais uma outra, e aí a gente vai encerrar, tá? I will make 2 more questions on Geledé, another one, and then we will have to close, unfortunately. Okay? O Benjamin, ele pergunta ali se as máscaras Geledês, elas são dançadas somente por homens, tá? E agora eu já vou fazer a segunda pergunta, que vem do espaço Umbangu. Pergunta se as Geledês são entendidas como energias femininas ou há uma relação direta com o corpo físico feminino. Okay. The first question is, are Geledé masks danced by men? And the second question is, Geledé is understood as female energy, or is there a relationship to the female body? Okay. Yes, the men dance Geledé. Maybe it's in recognition of their patriarchal natures. There is somebody who says that's because the men are apologizing for their misbehavior or for their usurpation of the power of women in society. There is one theory that was one reason why men dance Geledé. But that's just the theory. But yes, it is danced by the men to honor the women in the society. Sim, os homens dançam com as máscaras Geledé,
E isso é uma das teorias de por que isso ocorre, é que seria uma espécie de pedido de desculpas pelo caráter patriarcal da sociedade e pelas coisas erradas que eles fazem, que seria uma forma de pedir desculpas para as mulheres. Mas essa é uma possibilidade, uma teoria de por que são os homens que dançam Geledés. And the second question was regarding women's bodies. Is Geledé linked to female energy only, or also to the female body? The energy of Ajay is most potently expressed through the... Start there. Sorry, I think it froze a little. Oh, okay. So the energy of Ajay that Geledé is honoring is most potently expressed through the female body. Ok. A energia de Ajay é mais potentemente expressa no corpo feminino. Right. So if you notice, the men are mimicking, the men do wear underneath the cloth forms to mimic the female body. So in a sense, they are just basically honoring and paying homage to the female, the female, and doing that look through the Geledé mask that depicts the female face, and in the guise of the female form. I don't know if that answers the question. Sim, a energia da Ajay é mais potentemente expressa no corpo feminino, então, por isso, os homens, quando dançam Geledé, utilizam debaixo do tecido formas que imitam as formas do corpo feminino, assim como as feições da máscara Geledé imitam o rosto feminino. Não sei se One could see that as an integration of male and female energy, but that's not how it's stated in the literature that I've read so far on Geledé. But I definitely could put that forward as a theory. Pode-se ver isso como uma associação da energia masculina com a feminina, embora isso não esteja expresso na literatura com a qual ela está familiarizada, nas obras com ela está familiarizada, mas essa pode ser uma teoria desenvolvida. Ok. Então, a última pergunta vem da Thaís, e ela pergunta: o corpo como uma ferramenta essencial na performance pode ser entendido como sagrado ou somente quando associado a um ritual no ato da performance? Can the body as an essential tool in performance be understood as sacred or only in ritual performance? What is the distinction that's being made there between performance as in a theater play as opposed to performance as ritual? A distinção sendo feita seria, digamos, entre a performance e a performance no ritual? Não, no caso eu acho que a artista quis dizer, porque ela é da área da performance, né, artística, então ela pergunta se a sua encenação performática pode ser considerada como, entendido como sagrado, sabe? Como se fosse uma performance sagrada, algo do gênero, né? Ou se a sua performance, o ato de performar, está relacionado com um ritual, né, que ela faz, um ritual de performance. Okay. The question was asked by a performance artist, and she wants to know whether her performance, her artistic performance, could be understood as sacred or as a ritual. If her performance, her artistic performance, could be understood as a sacred act as well.
What is her intention? Qual é a intenção dela? Vamos ver se ela responde aqui. Let's see if she answers. Thaís, se você está na escuta, né, por favor, esclareça um pouco mais o seu questionamento para que a gente possa dar os encaminhamentos finais aqui. Mas eu vou aproveitar enquanto ela não responde, né, e vou agradecer a participação da Anete, né, dessa riquíssima aula, muitos comentários assim congratulando a sua participação, né? Marcel está aqui também do meu lado em frenesi, né? Maravilhado com toda essa aula, uma infelicidade que a gente tem que encerrar agora, porque depende muito do nosso tradutor que está aqui há 4 horas, acredito eu, sem levantar o seu bumbum da cadeira, né? Então, em relação a isso, a gente tem sim, né, que encerrar, né, nesse horário. As she waits for the answer of the asker, she would like to thank you for your presentation, which was very great. There are many congratulatory comments. Marcel, I think Marida, Marcel, her husband, is elated there, and she says that also much depends on the translation myself, which she believes, which is 4 hours without getting my ass out of the chair, she believes, in which she is right. I haven't raised from the chair. Infelizmente a pergunta não veio, aí o complemento, né? Então. Unfortunately, the second part of the question didn't come. So if the person is still there, I'll elaborate. It was a very sort of short answer. I guess that the sacredness comes from, for me, in that situation, what is your intention? What is your intention in creating the performance? What is your intention in enacting the performance? What is your intention towards your audience who are viewing the performance? It's in that interrelationship that the sacred lies. And if your intention is to create the sacred container and a sacred connection, an interconnection between you and the audience, then yes, I believe it is sacred. So. A sacralidade depende muito da intenção. Qual é a intenção da performance? Qual é a intenção com relação à plateia? Se a intenção é criar uma relação com essa plateia, então eu acredito que sim, que é sagrado. So, thank you. I'll say my thank yous. Thank you, Adriana. Definitely thank you for the translation. My gosh, it was wonderful. Thank you very much. Thank you very much for the opportunity to work with this theme, which is my passion, and learn so much from you. I had not heard about your work. I hope I'll have the chance to read and follow more. Thank you. Yeah, and thank you so much, Patricia. It was wonderful. It was I feel very honored to have been invited to participate. And like I said, the work that you're doing in the world is sacred. I'll leave it there. It's sacred. O trabalho que faz no mundo é sagrado, Patrícia. Não, muito obrigada, sim, e eu estou maravilhada, né? E o primeiro encontro que eu vou ter com os residentes, a gente vai fazer um feedback, né, e uma reflexão em cima de tudo isso que ela trouxe, né? Porque os artistas, eles já estão de posse desse catálogo, né, desse inventário do Altair, onde ela participa ali com uma reflexão, né? The residents already have the catalog by Altair, and your reflection on it, and they will make a reflection on this material and what you said. And Patricia said that she is elated with your presentation, and she thanks you deeply. Okay. And I thank you too. Thank you.
Ok, então. O microfone tá desligado. Ah, desculpa. Não, eu disse que eu acho que agora, para fazer o encerramento, eu vou descansar a sua língua, né? Porque você deve estar bem cansado. Eu tô, mas não nada demais, assim. Tipo, Te agradeço pela parceria, viu, Adriano? Né? O pessoal, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar também pelo chat, mas eu acho que não, né? Então, assim, o pessoal deu parabéns, né, pela sua condução aí, pela tradução. Chegou tão bem, o pessoal compreendeu completamente, tá? Então, assim, muito obrigada por essa parceria aí, né? Não é a primeira e não será a última, né? Não será, com certeza. Não será. Então, assim, agradeço a todos, a todas e a todes, né, por esse momento. Foi a live, a transmissão mais extensa que a gente teve, 4 horas, né? Então, assim, os residentes que participaram dessa aula inaugural, como já foi mencionado, a gente vai ter um feedback gostoso, sim, né, no nosso primeiro encontro fechado de residentes, que vai ser no dia 13 de setembro, né, próxima terça-feira. Eu desejo a todos aí, então, em nome daqueles mentores que não puderam, né, deixar sua mensagem de boas-vindas aqui para todos vocês, que seja uma imersão gostosa, com muitas trocas, né, com muitas referências aí compartilhadas com cada um de nós, né. Então eu espero vocês na próxima terça. O axé bem gostoso para todo mundo. De pé. Valeu, Adriano. Eu que agradeço. É isso aí, então, gente, né? Meu muito obrigada, então, pela participação de todos, né? Peço desculpa para aqueles que enviaram perguntas e a gente não conseguiu responder ou fazer as perguntas, né? Todas elas. O nosso tempo também hoje foi um pouco apertado. A Anete ainda tinha mais algumas lâminas, né, para transcorrer aí, mas eu acho que fica aí a referência, né, desse estudo, desse olhar voltado, né, para a nossa ancestralidade, né, para a nossa raiz africana também, e em relação às nossas mães, né, as gueledês, né. Então, acho aí que realmente valeu a pena esses 2 convidados, né, na nossa aula de abertura. Então, eu desejo a todos aí uma boa noite, né, e nos vemos então, né, nossa primeira aula.